Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava ligado no Redão. Um dia histórico aqui para o meu timão, uma audiência absurda, estupenda, um dia que vai ficar marcado na história do meu timão com certeza, muita gente assistindo, acompanhando durante todo o dia esse brilhante trabalho da rapaziada aqui do meu timão. E eu tô aqui do lado do Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Tô dando só liberei um pouquinho aqui para mostrar aqui, ó. Isso aqui é muito Corinthians, né, mano? Eu ganhei aqui, ó. Do Carlinhos Prata. Vou fazer um jabá gratuito. Prata? Eu não ganhei nada do cara para fazer. Quer dizer, eu ganhei isso aqui. Só que o mais legal que liga as minhas duas grandes paixões, né? Que é o Coringão. E aqui desse lado aqui tem a foto das minhas filhas, ó. Se liga. É demais, mano. O negócio é irado. Thaís e da Lelê. Porra, aqui é Corinthians, velho. Porra. Da hora. Bom, então boa noite a todos vocês. Lembrando que pro Corinthians, treino é jogo e jogo é guerra. E o maior exemplo disso aconteceu hoje na Neoquímica Arena. Mais de 32 mil pessoas, quase 33 mil pessoas para acompanhar o Coringão, para dar força, para dar moral para esse time do Corinthians que enfrenta amanhã o São Paulo, nosso grande freguês. E espero que amanhã o Corinthians consiga realmente o que todos esperam, que é a classificação à final da Copa do Brasil, né, Cascão? Onde vai ser o jogo? O jogo vai ser em casa. O Corinthians ele tem o Corinthians ele é beneficiado pelo regulamento das competições quando enfrenta o São Paulo em mata-mata, porque ele sempre tem os dois jogos decidindo, independente do sorteio. A única questão é da torcida presente ou não. Que no caso a gente vai jogar ou é no salão amanhã, nobre ou é no salão de festa. Isso. Que no caso amanhã a gente vai jogar em casa, mas sem a presença da nossa fiel torcida, mas que vai acompanhar o jogo aí por todos os cantos. Lembrando que você está aqui no Descascando. Eu sou o Fabrício Bose, esse é o Cascão. Tá tomando um vral aí, Cascão? Tô tomando um vral com vodka, é sempre muito melhor. Mas eu dei uma parada de beber, velho. Tô mais sossegado. Tá segurada porque assim, o Corinthians às vezes me dá um siricutica, eu tenho que tomar umas aí. Então eu tava exagerando. Apesar que o Corinthians tá numa grande fase, 11 jogos sem perder, 8 vitórias, grande professor Luxemburgo. Tô torcendo por esse último projeto. Aliás, eu acho que foi num dos descascandos aqui, que faz tempo que não tem descascando, que é às terças-feiras, mas por Coringão tá jogando toda a terça, fica difícil ter o descascando, mas enfim. E foi exatamente aqui que a gente falou, acho que foi logo na chegada do Luxemburgo, a gente exaltando esse último projeto. Eu acho que o Luxemburgo merece um último projeto bem feito, enfim, um grande título, um título com a camisa do Coringão, que vai valorizar demais a carreira dele e vai dar aquela cereja no bolo. Ele que não tem nenhuma competição internacional, né? Isso o Luxemburgo busca. A gente vai falar muito aqui no Descascando sobre o possível Corinthians que entra em campo amanhã. Muita gente defende um 3-5-2, a maioria um 4-4-2, com uma dupla de ataque ali um pouquinho mexida em relação ao que a gente tem acompanhando no esquema tático do Corinthians, que não tinha ainda o Roger Guedes, mas que já é passado. E você segue a gente também no Alambrado Alvinegro, pedindo que você siga a gente no YouTube do Alambrado Alvinegro também. Muita coisa boa acontecendo. Descascando é para trocar uma ideia com a galera, Cascão. É isso aí. Ô, Clarinha, vê se não dá para como é que é, fixar o nosso... Aí acho que é um jeito de fixar a nossa URL do YouTube do Alambrado aí. Por favor, pedir para Clarinha, que está dando uma força para nós. Isso aí, mandando um abraço para a rapaziada. E o Alan Silva, de Manaus, no Amazonas, Cascão. Porra, Alan Silva. Aliás, uma vez eu fui lá para Manaus e, pô, Manaus é muito louco, velho. Puta, adorei Manaus. Vou mandar um beijo para todos para a galera de Manaus, os Manauara. Não sei, Manauara que fala. Manauara. E o Alan Silva já pergunta, por gentileza, o Rojas joga amanhã? Então, Alan... Informação. Informação ou é achismo? Porque a informação ninguém sabe, né? A informação ninguém tem, porque o Lucha ele esconde o time já há algum tempo. Eu acho que desde o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quando ele não divulgou a lista de relacionados, inclusive o Alambrado Alvinegro e o meu timão deu em primeira mão, à frente de todos, de que o Fausto Vera não viajaria aquele dia para a Vila Belmiro. Foi uma informação exclusiva do Alambrado Alvinegro dentro do meu timão, que realmente se concretizou. O Fausto Vera não viajou, e desde aquele dia o Lucha não divulga mais a lista de relacionados. E aquela foto, a foto do Rojas com a camisa do São Paulo, sair hoje foi meio trairagem, né? Alguém devia ter na manga essa foto aí. Você viu essa foto? Vi, e tem a foto do Rojas com a camisa do São Paulo e a foto do Marcelinho, que não sei se ele pediu Isso é coisa ou não. De São Paulino, porque que ficou com dor de cotovelo que o Arbolenda lá, que não joga nada, aliás, que é um zagueiro que faz um monte de cagada. Não sei se pode falar essa palavra assim, meio palavrão, mas ele estava com a camisa do Palmeiras aí outro dia, que falou que ele é palmeirense, e aí os caras deram essa vacilada aí de divulgar a foto do Rojas,
mas era molequinho paraguaio, acho que, sei lá, estava ali por perto. O São Paulo devia estar em grande fase naquele momento, né? Sim. Então, deve ser a época do tri do São Paulo brasileiro, né? É. E aí tem a pergunta do Corinthians Mil Grau Paulista, em relação ao Luciano, confirmando para você, realmente o Luciano não joga amanhã, está suspenso, porque ele chutou a bandeirinha do Corinthians no último jogo. E o Lucas... Aliás, o que você acha dessa história de chutar bandeirinha? Que a gente nem conseguiu falar aqui, essa história de chutar bandeirinha do escanteio. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho que quando é rivalidade envolvendo o trio de ferro, isso não pode acontecer. É diferente ao Luiz o Boi Bandido chegar lá e chutar a bandeirinha do Corinthians, porque é uma comemoração típica, ele faz isso todos os jogos, o Aloysio Boi Bandido. O Erisson, que está no São Paulo também, quando estava no Botafogo, ele chuta a bandeirinha em todos os jogos. O Rafael Veiga deles, ele chuta a bandeirinha em quase todas as comemorações. Só que, se tratando do trio de ferro na casa do rival, não pode. Ainda mais que não é uma comemoração. Mas se o Veiga faz um gol no São Paulo e chuta a bandeira do São Paulo, pode? Não. Eu acho que envolvendo o trio de ferro, independente da comemoração ser ou não, é lógico que você releva. Mas aí fica muito restrito, né? Fica muito... quando não, é assim, veja só, poder pode. Ou não pode, ou pode. Não, poder pode. Você pode chutar, só que você tem que saber que você vai ter consequências disso. Isso. E a consequência que ele teve foi estar fora do principal jogo do São Paulo na temporada, que é a semifinal. Todo jogo para o São Paulo contra o Corinthians é o principal, e esse é mais um deles. Eu acho que muito mais do que a bandeira. Um abraço para você. Acho que muito mais do que chutar especificamente a bandeira, o que pegou nesse caso aí foi ele ir provocar a torcida do Corinthians. É isso. Ali a provocação que ele fez não foi o chutar a bandeira. Eu acho que simplesmente se ele chutasse a bandeira numa comemoração, talvez não tivesse a repercussão que teve, porque ele foi na maldade, porque ele pediu para abrir, ele foi na sacanagem. Exatamente. Então isso que causou um impacto maior. Agora, eu cansei de ver aí muitos jogadores chutando bandeira e para mim, cara, não tem problema nenhum. Aliás, até para evitar essas polêmicas, de repente, se a CBF quisesse, ela podia falar assim, a partir de agora, vocês tiram o distintivo da bandeirinha de escanteio. Aí evita esse problema e acabou. O cara chuta a bandeira se ele quiser. Se quebrar a bandeira, tem que pagar. Se estragar a bandeira, aí tem que tomar cartão. Tem que pagar por isso, né? Muito do que ele fez repercutiu dessa maneira, porque os jogadores foram ali em cima para... Eu acho que não tem que ter, cara. Eu acho que clássico, um jogo... É a mesma coisa, vamos imaginar amanhã, que o Corinthians não tem um jogador com esse perfil. Mas vamos imaginar que Emerson Sheik estivesse em campo amanhã. O Emerson Sheik, a bola salva para ele, um gol do Corinthians. Você acha que ele ia comemorar o gol de que maneira? Ele ia subir no incentivo do São Paulo. Ia subir, ia falar assim, e aí, você não chutou minha bandeirinha? Eu tô aqui. O Dan tá falando exatamente isso daí, ó. Tem gol aí, do Romero. Seria demais, hein? O Romero é um cara que faria isso, por Aliás, exemplo. O Romero tem aquela foto da selfie, que foi marcante também. Verdade, Dan. O Romero, que tem 27 gols na arena, ele pode ultrapassar o Roger Guedes. Falta só 4. Faltam 5. Os jogadores, assim, porque o Jô também não joga mais, né? O Romero é o único cara apto a passar o Roger Guedes. Quem sabe? Você acredita em 5 gols do Romero amanhã? Porra, não acredito em 5 gols. 6x1, ele fez 3 em Itaquera uma vez. Né? Foi, né? Foi, aquele 6x1 ele fez 2, quase sofreu um pênalti. Olha o Edson Gaudêncio. Obrigado. Os corintianos de Osasco. Agradecer a Clara que fixou lá, ó. Aí em cima tem o YouTube, o canal do Alambrado Alvinegro. Então pedir pra galera se inscrever no Alambrado Alvinegro também, dá uma moral pra gente. Nós somos parceiros do Meu Timão. Isso. Então a gente tá aqui todas as segundas, terças e quintas, fora as lives pós-jogos que a gente faz dentro do nosso próprio canal. Então pedir pra galera amanhã, se inscrever, por exemplo, aí. Logo após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, tem a live pós-jogo. Vou estar eu, vou estar o Cascão, toda a rapaziada do Alambrado também debatendo tudo sobre a classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil. Eu tô apanhando um pouco do microfone aqui, mas uma hora vai. É nóis. Olha lá. Orlando Gomes, boa noite. Somos de Belém do Pará. Grande Belém. Vou dar um abraço para a rapaziada aqui, ó. Diego Lacoste. Tá fazendo o merchan da Lacoste já. É nóis. Sabe quem usava Lacoste direto? Não sei se é o sobrenome dele, às vezes é o sobrenome dele, né? É verdade. O Dirceu Maravilha, o narrador lá que faz os donos da bola com a gente, ele ia direto com a camisa da Lacoste. Aí proibiram ele, falou que ele fazia jabá. Coitado do Maravilha. Ai, Maravilha. Escrito no Alambrado, tamo junto. Então vamos debater um pouquinho aqui sobre as possibilidades de escalação. O Meu Timão vem debatendo durante todo o dia e colocando uma provável escalação do Corinthians, Cascão, com 4-4-2. Com Bruno Mendes tirando o Fagner do time. Sim. Eu vou tentar escalar o time e você dá o seu plano do que você acha da possível escalação.
Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. No meio campo, Maicon, aí a dúvida, Fausto Vera ou Moscardo, Juan e Renato Augusto. E na frente, Yuri Alberto e Adson. Pô, que saudade do Roger Guedes, hein, meu? Você não esquece do cara. O que você acha dessa possível... São especulações, né? Assim, ó, sinceramente, eu já esperava essa presença do Bruno Mendes na lateral aí, porque realmente o Fagner, o Luxemburgo e acho que boa parte da Fiel está com um pouco de receio dessa marcação, um jogo decisivo, então o Fagner está dando umas brechas mesmo, ele precisa melhorar a cabeça, aí o Fagner ainda não é tão velho assim que não possa focar e voltar a jogar em alto nível do jeito que ele estava jogando. De foco mesmo? Eu acho. Ontem, né? Eu acho. Eu não vejo o Fagner assim tão mal físico, tão idoso, digamos assim, futebolisticamente, que não consiga jogar. O cara acho que tem 32 anos, ainda tem bola para jogar, para voltar a jogar em alto nível. Tudo bem que o Fagner é um cara do impacto, um cara da pegada, e isso requer uma condição física mais aprimorada. O Cássio também teve uma época que ele estava meio... Lembra que ele até perdeu a posição para o Walter? 2014, por aí, né? Isso, aí parece que ele foi para a igreja lá, rezou uns Pai Nosso e voltou com tudo, e voltou a ser o goleiro que era antes. Então talvez o Fagner precise focar de novo para voltar. Enquanto isso, infelizmente, ele vai perder a posição para um cara que nem da posição dele que é um zagueiro, mas pelo menos para nós corintianos, a gente fica um pouco mais seguro ali na defesa. E eu gosto muito do Juan no meio, né? Assim, o resto da defesa eu não vou nem questionar, é aquilo mesmo. No meio ali. Só o Alex Miller falou assim: faltou o Maicon. Então, o meio campo, Alex, primeiro um abraço para você. Quem citou é o Maicon, aí a dúvida seria Fausto Vera, o Moscardo e o Juan, que o Cascão tá falando do Juan. Aí. Então não faltou o Maicon. Não faltou, não. Só para reforçar, Alex, o Maicon é titular, camisa 5 na cabeça de área. Aí o segundo volante ali, que ele vai optar ou por Fausto Vera ou Moscardo. Óbvio, fala Alexandre, beleza, mano? Já vamos falar do Wesley. Assim, ó, na minha visão, eu jogaria com o Moscardo, obviamente, porque para mim o Fausto Vera é bem meia boca. Argentino, eu sempre falo e repito, e não canso de falar, argentino que não marca ninguém e não dá uma porradinha, não chega junto em ninguém. Então, para mim, joga o Moscardo junto com o Maicon ali, Renato Augusto e o Juan Oliveira, os dois meias, e na frente... A gente, até agora comentando, é o Yuri Alberto na função com o Adson, né? O Adson movimento seria um 4-4-2, né? O Alexandre está falando sobre a possibilidade do Wesley. Eu acho que o Wesley tem que jogar numa condição que o Corinthians precise buscar mais o resultado e joga um aberto pela direita, que ou o Adson ou o Matias Rojas, o Yuri centralizado e o Wesley pela esquerda. Aí poderia jogar com 3 atacantes. Mas nessa condição que o Lucha quer jogar, numa coisa mais assim... esperando o time, esperando o São Paulo vir para cima, acho que está certo jogar nesse 4-4-2. Fazer um losango ali no meio campo. Fazer um losango, e eu acho que o Renato com o Juan ali vão muito bem, um de cada lado ali, o Juan com essa bola parada que o Corinthians precisa. E a gente comentava ontem na nossa resenha na Alambrado, aliás, muito obrigado a você. Reginaldo, Rony, desculpa. Rony não, velho. Com todo respeito, não dá, o Rony não dá. Ele é mais marcador, mas eu acho que não é a hora do Rony. Eu acho que o Moscardo joga mais que o Rony. A verdade é essa. Sim, o Moscardo é mais bola que o Rony. O Rony entrega até na marcação e tal, mas o momento não é dele, né? O momento acho que é do Moscardo. Em acreditar no Moscardo, agradecer a vocês que estão seguindo. Deixa o seu like aqui na nossa transmissão dentro do meu timão. Eu sou o Fabrício Bosch, estou com o Cascão, rapaziada aqui do Alambrado Alvinegro. Então você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais aí, que é o Alambrado Alvinegro. A Clarinha participou ontem, aliás, brilhantemente da nossa resenha no Alambrado, e ela levantou uma ideia que eu achei muito interessante, que é a do Lucha jogar com o Wesley aberto pelo lado esquerdo, o Adson aberto pelo lado direito, o Yuri Alberto centralizado e 3 jogadores no meio campo. Por quê? O São Paulo vai provavelmente jogar com o Marcelinho, né? Como que ele era Marcelinho, infelizmente para ele, tiraram o apelido de Marcelinho dele e colocaram de Lucas, porque o Marcelinho era jogador da base do Corinthians, e ele era fã do Marcelinho Carioca. Como todos nós, né? E jogar com o Wesley aberto pelo lado esquerdo e o Adson aberto pelo lado direito. O que você acha dessa formação? Você acha que é algo que o Lucha seria bom para o Corinthians? Ou nesse momento fechar o meio campo mesmo e depois apostar no Wesley no segundo tempo? Eu acho isso. Eu acho que é uma formação natural, principalmente para jogar o brasileiro. Jogar com esses 3 caras na frente com os 2 abertos, o Wesley e o Adson, ou, repito, o Rojas. Depende, né? Se o Rojas
curar dessa... Porra, o cara parece que é de vidro, toda hora machuca. Já cansei também de vir um monte de cara machucado. Veríssimo, esse cara... Pô, tá louco, os caras não conseguem se recuperar. Contrata jogador bichado, pô. Já não aguento mais isso daí, a verdade é essa. Mas, de qualquer forma, eu gosto desse esquema com 3 atacantes no brasileiro. Eu acho que para esse jogo agora do São Paulo, eu faria É isso que a gente estava falando, de repente, montaria um esquema um pouco mais... segurando um pouco, fechando um pouco a casinha, e com os 2 meias ali, 2 atacantes mesmo, e com 2 volantes. Essa escalação, a gente lançou aqui, essa usada, ligeira na produção, já montou um campinho de como seria a disposição do Corinthians com o Adson e o Wesley jogando abertos, né, com o Yuri Alberto centralizado. A única questão aí é que o Wesley e o Adson teriam que recompor mais a marcação, ajudar para dar liberdade para o Renato Augusto, a gente botasse o Renato Augusto ali na cabeça da área próximo ao Yuri Alberto e o Wesley e o Adson um pouco mais para trás, né? Porque não dá para o Renato Augusto sair correndo atrás da marcação, né? Não dá. Na verdade, isso é uma disposição. Era só mexer os botõezinhos. É óbvio que ficou aquele buraco ali, que você está muito tatiquês, cara. Muito tatiquês? Você está muito tatiquês. Ali é só um esboço. É só um esboço. Verdade, assim, eu acho esse time muito ousado para o jogo de amanhã. Eu entraria com mais um volante. Eu acho que o Corinthians tem o resultado na mão. E botar Maicon e Moscardo. Maicon e Moscardo, os 2 na frente, e eu tiraria o Wesley. Por enquanto, usaria de opção para o segundo tempo, mesmo ele tendo ido muito bem aí nesse jogo contra o Curitiba, mas eu prefiro ser um pouco mais... o Lucha fala muito, né, que a melhor que você não tem que ficar esperando, né? Você tem que agredir. Você tem que agredir. Mas mesmo assim, eu não acredito nessa escalação. Eu acredito numa escalação um pouco mais tranquila, mais se preservando ali defensivamente. O Renan Romeiro, um abraço para você, Renan, para que você siga também a gente no Alambrado Alvinegro, sabe? Um grande abraço ao Samir, que já esteve conosco aqui no Alambrado Alvinegro. O Samir Carvalho informou que o Vera treinou muito bem, se a gente não arriscaria ele no lugar do Juan ou com 2 volantes. Primeiro eu vou dar a minha opinião em relação ao que eu acho que vai acontecer. Se o Vera jogar, não vai ser no lugar do Juan. Eu acho que o Juan joga porque ele dá um suporte muito forte ali para o Renato Augusto. Ele tá entrosado com o Renato, não só na questão... Se o Vera jogar, joga Vera e Maicon. Isso, eu também acho. Ele vai tirar o moleque. Ele vai tirar o moleque, e era até a pergunta que eu ia fazer para você, e já dá a minha opinião também. Eu acho que se o Lucha sacar o Moscardo, vai ser por 2 motivos. Primeiro, a falta de experiência. Vai ser o primeiro grande jogo da carreira dele, né? Num ambiente sem a torcida do Corinthians e tal. E também que ele vem de uma cirurgia, né? Então ele não pode arriscar colocar o menino e de repente no intervalo ter que tirar, queimar já uma alteração. Então eu acho que pinta de repente a situação com Fausto Vera e Maicon no meio campo. Assim, ó, eu já falei, para mim tem que jogar 2 volantes fixos, se preservar. O Corinthians fez 2-1 no primeiro jogo. O salão de festa é nosso. A gente tem toda a condição de segurar o jogo. E mesmo que se perde de um gol, ainda vai para os pênaltis, e a gente tem um goleiro muito melhor que o dos caras. Então, esse negócio de ser muito ousado, partir para cima, eu acho temegário. Já falava aquele árbitro da Globo Se lá. a Clarinha tiver fotos porque hoje o Corinthians, ele é pela terceira vez. Ela vai colocar. Pela terceira vez o Corinthians... Olha o time do Daniel aí, ó. Cássio Fagner, Bruno Gil, Murilo e Bitu. Ele tira o Fábio Santos, ele faz o contrário do que está todo mundo imaginando. Ele tira o Bruno Mendes também, né? Ele tira o Bruno Mendes e tira o Fábio Santos. Maicon, Moscardo... que aí ele escalou os 3 zagueiros. 7, 8, ele pôs 3 zagueiros. Tá certo, Daniel. Olha a festa da torcida. São imagens das fotos da festa que a torcida fez, né? Hoje. Eu tenho uma opinião um pouco... polêmica sobre isso. A gente estava conversando até nos bastidores aqui na redação do Meu Timão sobre esse tipo de treinamento, que é uma opinião que é diferente da minha. Você tem uma opinião e eu tenho outra. Aliás, o logo do Meu Timão ficou na cabeça do Fabrício. Mas ficou da hora. Ficou da hora. Pronto. Aí. Tá bom, ficou melhor. Até porque o Meu Timão não sai da minha cabeça. Então, porra, nem da minha. Seguinte, eu acho que é bacana no sentido de marketing, de dar liberdade para o torcedor entrar e ver o time dentro de campo, de pertinho. Agora, efeito prático no time não vai mudar nada. Na cabeça do jogador não muda absolutamente nada. O jogador tá focado no jogo de amanhã, vai dormir hoje, uns vão falar com a mulher, vai brigar com a mulher, apesar que vai concentrar, né? Mas vai brigar com a mulher por telefone, o filho enchendo o saco. Assim,
não muda nada na rotina do jogador esse treino aberto aí. Não muda absolutamente nada. E também não é nada que os caras já estão totalmente acostumados. Mas e pensando no viés agora do torcedor que tem a oportunidade de acompanhar é isso. O time. Então, assim, é uma abertura que a diretoria dá no sentido de trazer o torcedor para perto, de apoiar o time e de estar do lado do time. É isso. Para isso que vale. E ó, a bandeirinha, a gente estava falando da bandeirinha aí, apesar que no jogo do Curitiba eu vi ela preta mais bonita que essa. Eu gosto mais, pelo menos. Aí é questão de gosto. Né? Mas o estádio é bonito, hein? Pode falar o que for. O estádio é lindo. O estádio do Corinthians é lindo, isso aí não tem nem o que dizer. Só tem que abaixar o ingresso. Que, aliás, é outra coisa que eu quero falar. É o único você vai desculpa te interromper. Não, pode falar. Aquele setor lá no fundo é o setor onde ficam os organizados, o setor norte. Obviamente, todo mundo que acompanha aqui a redação Meu Timão frequenta o estádio. Estou no Vral do Gaúcho. E aquele setor, eles deveriam fazer, primeira coisa, no setor norte, no setor sul, dos ingressos o que se faz no setor norte, tirar as cadeiras, já começa por aí. Isso já ia dar uma atmosfera muito grande. Iria além. No setor leste lateral, encostado... Leste lateral, sabe quanto custa? 180 pau. Não, é mais barato que isso. 180 pau, mano. 180 pau. Leste lateral. 140, mas... Não, tem um de 180 e um de 140. Depende da lateral. É o lateral, então, é o que eu estou falando. Esse leste... tem o inferior e o superior. Você tá vendo qual? O inferior. O inferior, 180 então, pau. Eu iria além até, para todo mundo que frequenta. Isso seria uma sugestão que eu daria, se a gente tivesse a oportunidade de entrevistar o André, que é candidato à presidência do Corinthians, André Luiz, que falou... ou quem mais for ser candidato à presidência do Corinthians, está convidado aqui o microfone do Alambrado. Se o Herói Vicente não vai sair, viu, meu? O Herói Vicente seria um nome forte também para seria um nome, na verdade, seria o nome novo, que sai um pouco da mesmice, sai totalmente, aliás, totalmente da mesmice dos mesmos caras que estão lá há 200 anos. O Herói Vicente é um cara novo, com ideias novas. Eu apoiaria ele, sinceramente. Então, eu acho que seria uma boa, e até também por ser um cara totalmente íntegro, um cara, assim... Sem... Um cara importante, seria um cara importante para a história do Corinthians. Mas eu ia dizer em relação... Sem BOs. Sem BOs. O Corinthians deveria, para mim, setor norte e setor sul tirar a cadeira. O setor sul fica igual ao setor norte. E aí o setor leste inferior, lateral, que é meio que aquele triângulo. Leste inferior lateral, 180 pau, 180. Vai falando. Esse setor também tirar a cadeira, também popularizar ali. Isso. Populariza o setor leste inferior de um lado, o leste inferior de outro. Não precisa ser o mesmo preço do setor leste, norte e sul, porque a visão é um pouco melhor, então pagaria, sei lá, 20% a mais do valor do setor norte para ter uma visão. Seria como se fosse a curvinha ali do Pacaembu. Olha só, os ingressos. E você diminuindo as cadeiras, você aumentaria já 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A diretoria valoriza pra caramba o quê? Que o norte, o setor norte, o preço do ingresso é popular, R$50. Só que dessa carga de ingresso do setor norte, que custa R$50, as organizadas pegam quase tudo. E dificilmente o torcedor comum consegue chegar nesse valor de R$50. O setor sul custa o dobro, R$100, que é o segundo ingresso mais barato. Que falam que é popular. Também o torcedor não consegue, nem todo mundo tem acesso a essa carga de ingresso. A partir daí, já fica uma coisa muito cara. Já fica tudo próximo de R$200. R$200 para um cara levar. Você está falando da gente ir sozinho, você gasta R$160, eu também. Mas você está falando de uma... Você não consegue levar uma família, cara. Você não consegue... Vai sair R$1.000. Se levar a família, você vai com R$1.000. Você sai o pacote inteiro. Não, e aí você vai comer lá dentro... Comida, você vai comer lá dentro, é caro, meu. Outro dia o Zeca foi comer lá, o Zeca MCA, nosso parceiro aqui no Alambrado, foi comer um lanche de pernil na porta do estádio. Não lá dentro, na porta do estádio. R$35. Lá dentro tem os bobs da vida, aqueles de pizza, é tudo uma facada, é tudo caro. Hoje, fazer ir num jogo do Corinthians virou um evento de elite. Sim. Verdade é essa. Aí a gente pode argumentar se o futebol de fato elitizou. Se o esporte no Brasil, o principal esporte do torcedor brasileiro, virou um programa de final de semana, de dia de semana, uma atividade de elite. Eu acho triste, porque o futebol sempre, e o Corinthians ainda, que se diz o time do povo, que a gente é o time do povo, né?
você não pode cobrar o ingresso dessa maneira. Eu acho que, pelo menos, a cabeceira norte com os valores de R$ 100 poderia baixar para R$ 50, baratear um pouco mais também essa leste inferior. O lateral, a leste inferior lateral. O Feitosa, um abraço para você, Feitosa, contribuindo aqui com R$5 com o Alambrado Alvinegro e meu timão também. Sem entrar no mérito de como será pago, um abraço para você, tá, Feitosa? Segue a gente também no Alambrado Alvinegro. Se a gente concorda com a ampliação para 67 mil, conforme o Augusto está prometendo, e prometeu também na nossa conversa que ele teve. Eu acho que a primeira entrevista que o Augusto Melo deu foi para o Alambrado Alvinegro, logo quando ele lançou a candidatura dele. Feitosa, eu sou totalmente a favor de aumentar a capacidade do estádio. Não tem essa de que não enche. Não enche se deixar o ingresso absurdamente caro. Constrói mais. Põe R$10 o ingresso. O Jorge Calil, que foi vice-presidente do Corinthians, que esteve aqui no Alambrado Alvinegro na última quinta-feira. Então se inscrevam no canal e assistam a entrevista dele. Muito aí. Boa entrevista, inclusive. Ele falou que é contra e que, enfim, os pares dele lá dentro são contra, justamente porque eles acham que eles têm que trabalhar na média e não nos grandes jogos. E ele fala que na média o Corinthians não enche o estádio. Eu discordo dele. Óbvio que você cobrar 200 pau o ingresso, o torcedor vai ter dificuldade. Agora, se você conseguir fazer um preço mais popular, principalmente nesse setor oeste, que é caro e dá para fazer popular, as coisas melhoram. Eu estava vendo aqui, ó, tem ingresso de R$530, cara. Não, é muito caro. Porra, não pode ter isso aí. Mas que seria legal um estádio ampliado, um estádio grandão? Seria, porque assim, o Corinthians hoje, a capacidade é um pouco mais de 40 mil pessoas. Com 67 mil lugares, se você cobra um ingresso médio aí de uns... você colocar tudo na média, R$100, dos mais baratos aos mais caros, duvido que não lota o estádio, cara. Duvido. E até o comentário do Ninho Azevedo, passou agora também o comentário da Maria Rosileide, falando que tem que se planejar financeiramente para ir ao jogo. E esse tipo de treino, Cassio, é por isso que eu acho esse tipo de treino importante. Tudo bem que pode ser que ele não motive o jogador, não dobre a motivação do jogador, mas alguma coisinha fica plantada no atleta. Alguma coisinha fica. Como ele entrou, ele não sai de um treinamento como esse de hoje, com quase 33 mil pessoas acompanhando o time. E o Ninho Azevedo, um abraço para você, Ninho. Pedir para que você siga a gente também na Alambrado Alvinegro. Ó. Fala, Fabrício Cascão. O link está fixado aí, ó. Fala aí. O link está fixado aí no meu timão, aí na nossa live de agora. Aí, ó, se inscreva aí, youtube.com/Alambrado Alvinegro. E a gente teve uma mensagem agora há pouco. O Rodrigo Vessone, grande Vessa, acompanhando a nossa live. Um abraço para você, Vessa. É ele mesmo, né? É o Vessone mesmo, né? Deve ser o Vessone pela fotinha, a mesma foto que a gente tem ele no... Só se tiver um fake aí, né? Ó, Norte e Sul custam a mesma coisa, 35 a 38. Esgota tudo no fiel torcedor. Ninguém paga preço cheio que aparece na venda. Esse valor de 100 da Sul é para o visitante que fica na mesma Sul. Não. Não, é isso mesmo, não. Tem esse valor. Não, tudo bem, mas eu tenho a arte aqui que foi passada para o jogo contra o Estudiantes, o valor é esse. Sim, mas não é pelo plano do fiel torcedor. Não é pelo plano do fiel torcedor. Mas é bom que se diga o seguinte... Assim como a leste inferior, custa R$80, se eu não me engano, certo, Vessa? Você me corrige se eu estiver errado. Tudo bem, o Corinthians tem o terceiro maior plano de sócio-torcedor. Acho que são 100, se eu não me engano, são 117 mil fiéis torcedores, enfim. Só que a gente tem 30 milhões de torcedores, então... Também eu quero saber o preço cheio para a pessoa que não é sócio-torcedor para ir lá no jogo. Então, imagina. Então, tem o cara lá em Itaquera, ela não é fiel torcedor. Como é que ela vai no jogo? Ela vai pagar esse ingresso, esse valor cheio, não os 35, 38 reais. A gente não pode se basear com o sócio-torcedor só. Sim, tem que ver para os dois lados. Na média, né? Um abraço para o Sérgio Lira também, já que o Corinthians é o time do povo, os preços teriam que ser para o povo também. Eu queria falar um pouquinho... Desse treino também, de algumas coisas que me chamaram a atenção. Pode deixar as fotos rodando, Clarinha? Que algumas fotos me chamaram muita atenção. Tipo essa menininha loira linda. Não, isso também, obviamente, todas as fotos da Fiel são absurdas, né? A entrega, muitas crianças, filho, né? Muitas crianças. Esse contato do torcedor com o jogador é importante. Mas a foto, por exemplo, do Gustavo Mosquito, que apareceu ali treinando, parece que já está recuperado, não sei se 100%, a gente não viu ele jogando ainda, né? Mas o Mosquito é uma alternativa interessante também para um contragolpe amanhã no estádio do Morumbi, hein, cara? Se ele estiver bem fisicamente, o Mosquito também não é uma sumidade técnica, um cara genial, mas eu acho que ele faz uma fumaça e ele é bom jogador. É um jogador que pode dar essa opção de... Ele é um cara agudo que vai para cima do adversário. Eu gosto do Mosquito. Eu acho que agora o Corinthians... O ano passado ele era um jogador até raro, diria assim.
Era ele e o Roger Guedes, né? Que eram os caras mais agudos que iam para cima. Ele até mais coletivamente trabalha mais a bola que o Guedes. Mas agora o time tem opções de jogadores que fazem a mesma coisa que ele, né? Sim. Que o próprio Wesley. Que na verdade, a diferença que eu acho do Mosquito é que ele faz o lado direito com a perna direita. Isso. Então ele é um cara que ele até corta para dentro. O Wesley com a perna invertida. E o Mosquito ele tem a característica, tudo bem, que ele corta, né? Às vezes para dentro e bate de esquerda, já fez vários gols assim, inclusive. Sim. Mas ele tem a característica de ir para o fundo e cruzar também, né? Para a gente tentar aproveitar um pouquinho da presença diária do Yuri Alberto, que na área funciona, hein? Na área ele funciona, cara. Vê o jogo contra o Curitiba, ele participou ativamente do primeiro gol, que o Gil foi oportunista, porque ele vai lá, ele domina a bola, chuta e sai o gol do Gil, participa efetivamente, faz o segundo gol, gol de centroavante, de quem tem que estar lá, tem que bater nele e entrar. Então acho que ele dentro da área ele funciona. Você está começando a se convencer um pouquinho de que ele pode dar resultado ou você ainda continua cético em relação à produtividade do Yuri Alberto? Cara, eu acho que tecnicamente ele é fraco. Sim, ele tem dificuldades até emocionais, eu diria, sabe? Eu acho que ele se abala muito e acaba não rendendo. Mas, porra, eu vou torcer pro cara. O cara é o camisa 9 do Corinthians. Cansei de meter o pau nele aqui. Eu quero que ele faça gol. Espero de fato que ele faça gol. O que de fato me motivou muito foi ele ter feito esse gol de costas aí, né? Gol de costas. Sim. Isso quer dizer, gol que eu gosto, cara. Gol de centroavante. É gol de centroavante, gol do cara que tem coragem, vai para cima, se joga na bola. É assim que tem que ser. Então, eu vou dar uma segurada nas críticas em relação ao Yuri e espero de coração que ele arrebente amanhã e faça o gol. Os gols que o Corinthians tanto precisa para classificar e espero que ele faça o gol do título contra o Flamengo, que os caras estão uma várzea. Quer dizer, não sei nem se o Flamengo vai passar, né? Os caras estão saindo na mão. O Renato Gaúcho já se arrumou, ele tá arrumado. Ele botou o terno para ir para Maracanã, hein? O grande problema do Grêmio, sabe quem é, né? É o Luan, que é o pezinho de coelho podre que tem lá. Esse Luan... Essa outra imagem é legal, do Moscardo. Ele é o Yuri Alberto, o Moscardo vem na torcida. E eu estava citando de algumas fotos que me chamaram a atenção. Uma delas é do Rojas. Quantas mil pessoas tinham lá, Clarinha? Tem essa informação? Quase 33 mil pessoas. Quase casa cheia. Quase casa cheia. Por exemplo, duas Vila Belmiro não daria o público do treino do Corinthians hoje. O galera chamando o Yuri Alberto de Pino aí, que é o velho Mil Grau lá. Não, o velho Mil Grau foi bem... Não, mas então, a galera copia o velho Mil Grau, chama ele de Pino. Eu também acho que ele... Assim, ele tem dificuldade... Assim, agora voltando, vai. Eu tô tentando me segurar nas críticas, mas o Lucas Veríssimo. Mas é que eu me empolgo com a galera que comenta, que eu dou razão. Tipo, cara, a bola vem nele, ele tem seríssimas dificuldades de dominar a bola, de segurar. Lembra que o Jô fazia no Brasileiro de 2017? O Vinícius tá falando isso aí. Então, o Jô, você jogava a bola no Jô, ou ele dava aquela casquinha pra galera que passava, ou ele fazia o pivô. Ou ele fazia o pivô, segurava de um jeito primoroso, coisa que o Yuri, a bola bate na canela dele e sai. Tanto que o velho Mil Grau lá, o velho corintiano, colocou o apelido dele de Pino, que é tipo um pino mesmo, quase um cone. Uma outra foto que me chamou a atenção, você vê todos os jogadores do Corinthians ali se entregando no treino, alguns dando risada, outros conversando e tal. E uma imagem que passou agora há pouco, daqui a pouco ela vai passar de novo, eu vou comentar quando ela estiver no ar ali. Foi a do Rojas. Porque o Rojas, eu percebi o Rojas. Quer falar do Aleph? O Aleph concorda comigo em relação aos problemas emocionais que o Yuri tem. Na verdade, o futebol brasileiro, o futebol em geral, ele é muito mais emocional, e eu conversei com vários jogadores em relação a isso, ele é muito mais emocional do que físico. Hoje o cara, para jogar bola, o cara precisa ter uma cabeça boa, cara, porque é foda, mano, jogar bola hoje em dia. A pressão é gigantesca, é colossal. Então o cara precisa de fato ter a cabeça boa. Então quando o Yuri não faz gol, ele é centroavante, camisa 9, veio por uma grana, ele é cobrado para isso, ele fica malzão e não consegue desenrolar o futebol dele. Então, cara, além da bola, o cara precisa trazer, quando for contratar, precisa analisar o emocional do cara. E você sabe que esses analistas de desempenho, eles enxergam isso também. Se o cara tem estrutura emocional. Se o cara tem estrutura emocional para jogar bola, principalmente tem cara que joga bem em time pequeno e não desenrola em time grande. Porque é emocional, cara. O cara cai na pressão e não consegue jogar. Gente, historicamente isso acontece, sim, né? É verdade. Então, assim, eu não sei se é o caso do Yuri, espero que não, até porque ele já fez vários gols. Mas que existe. O momento é pesado. Então, eu ia comentar do Rojas, que é o seguinte, a gente viu... Pensei que você ia comentar que o Felipe Augusto é gago. O Felipe Augusto é gago, né? Mas ele meteu o gol contra o... O Fechou foi bem na entrevista do Felipe Augusto. Eu gosto do Felipe, cara. Eu gosto, cara. Tem a cara do Corinthians, é um cara que
gente tá vendo aí o Fagner, que deve ser o filho dele. É o filho. Esse é o mais novo. O mais velho já tá jogando aí no sub alguma coisa. E dizem que... E é bola igual o pai. E dizem que desce a lenha, igual o pai. O que eu ia falar sobre o Rojas, que passou uma foto, que me chamou... O Carlos Miguel. Ele parece adulto com as criancinhas ali, demais, né? E tá vendo o Lucas Veríssimo, que também é uma opção, não sei se ele vai ficar no banco de reservas ou não, é um cara para se o Corinthians precisar segurar um pouquinho o jogo no segundo tempo, entrar para ganhar as bolas na jogada aérea, porque aí vai ser chuveirinho, ele vai ajudar muito nisso. O Painato a gente nem fala, mas do Rojas. Eu queria fazer um comentário que você complementasse essa minha ideia também. Ele estreou contra o América Mineiro. O que me chamou a atenção no Rojas não foi não só o tapa de 3 dedos que ele deu, que o Roger Guedes quase fez o gol, o chute dele de fora da área, mas foi um lance específico no final do primeiro tempo em que ele bate o escanteio, a zaga do América afasta e a bola vem correndo pela lateral. Ele sai num pinote do escanteio e dá o carrinho quase aqui na linha lateral e tira para escanteio, e ali ele ganhou a fiel. E a imagem do Rojas nesse treino aberto de hoje, ele nunca viveu isso. O Rojas é um jogador paraguaio, que jogou no Racing, tem mais corintiano em Itaquera do que torcedor do Racing na Argentina, então assim, não dá nem para comparar um time com o outro. É o maior momento da carreira dele como jogador de futebol em relação à torcida e em relação a time. E a foto dele era olhando para a torcida. Isso. Você não acha que esse tipo de treinamento, apesar de você dizer que não adianta nada para o jogador e tal, para alguns atletas, por exemplo, para esse cara aí, que é um ídolo, e pro Rojas, o cara olhar e falar, entendeu o que é o Corinthians? Não, assim, o jogo do Racing não tem 30 mil pessoas. É essa foto, ó. Ele olhando para a torcida. O Rojas, talvez. O Rojas seja uma novidade. Tudo que é novidade na nossa vida, em geral, em qualquer setor aí tudo que acontece pra gente de novo, marca a gente. Talvez pro Rojas, de fato, marque. Agora, todos os outros... Aí, para alguns jogadores, Moscada, moleque da base, para alguns também, né, cara? Não sei, mas pode ser uma novidade para alguns. Mas a maioria já está acostumada com esse tipo. A boa parte do elenco já estava ano passado, já teve esse tipo de treinamento aberto ano passado. Eu não acho que é uma coisa que impacte no jogo do cara amanhã, sabe? Eu, sinceramente, não acredito nisso. É mais marketing e esse apoio da torcida e aproximar o torcedor do time. Para mim, basicamente, é isso daí. E o Marco está falando do Rojas, que não sente pressão. De fato, argentino, a verdade é essa. O argentino, ele tem um lance de segurar a pressão melhor que o brasileiro. Isso, cara, o futebol prova pra gente aí. O argentino, ele é mais catimbeiro, ele gosta de pressão. Eu acho que ele trabalha melhor sob pressão. O brasileiro ainda tem um pouco mais de dificuldade de ficar nervoso, dar umas apeladas. Então é o lance amanhã, tem que ter cabeça no lugar, tranquilidade, jogar bola, que é bola por bola. O Renato Augusto é melhor que todos os caras do time de São Paulo aí. Se pegar os 11 jogadores, o Corinthians deve ter os 5 melhores em campo. Os 5 melhores. Eu nem sei o time dos caras, falar a verdade. Mas se pegar posição por posição, e a gente vai fazer isso amanhã nos Donos da Bola. Um cara a cara. Cara, um cara a cara, provavelmente o time do Corinthians ganhe com tranquilidade até, sabe? A única questão talvez seja o conjunto, né? O Matias Rojas estava emocionado no treino hoje. Tem uma pergunta anterior falando se o Rojas não seria uma opção melhor em relação ao Watson. O Rojas deve ficar no banco de reservas amanhã e ser uma alternativa para entrar em campo. A torcida do Corinthians e eu também estou iludido com o futebol do Rojas, vamos dizer assim, que é um termo que todo mundo usa, né? Já estou iludido que o Pô fechou. O Reginaldo está falando. Será que o Rojas não era jogador para entrar no lugar do Watson? O Reginaldo, vou falar uma coisa para você. Eu não acho isso, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que ele deveria estar pela representatividade da contratação dele. Por ser o 10 e tal. Por ser o 10, por ser um jogador badalado. Ele não devia, ele devia ir pro jogo, sabe? Agora, você falar assim para mim, quem você prefere jogando? Talvez eu prefira o Watson, que vai bem contra o São Paulo, que tá jogando bem. Mas eu tô falando assim, ele devia estar à disposição para jogar, meu. Sabe? Então é muito estranho esses caras machucados, não jogar. Pô, os caras tinham que estar no jogo. O Veríssimo tá há quanto tempo no Corinthians já? Vai fazer um mês já. Já vai fazer um mês, tinha que estar jogando, velho. Tinha que estar jogando. Você vê, o Marcelinho chegou outro dia neles no São Paulo e vai jogar, mas vai pro jogo. Já meteu o gol no Maracanã. O Marcelinho deles, né? Eu chamo ele de Marcelinho, tá? Porque era o nome que ele tinha com carinho quando ele era da base do Corinthians. O Lucas Marcelinho, ou Marcelinho Lucas. Tiraram o apelido dele lá. O Alexandre Aparecido, um abraço para você, Alexandre. A gente tá chegando a quase 1.800. Ele chegou a jogar pelo São Paulo com o nome de Marcelinho. Jogou com o Marcelinho.
Estão chegando a quase 1.800 pessoas ali, Cascão. Agradecer demais. Pedir para que você deixe o seu like e que você siga também a gente no Alambrado Alvinegro. Dá uma moral para nós aí. Eu vou pedir na humildade. Na humildade, tem um link aí fixado aqui na nossa live. Pô, dá uma moralzinha para nós. Se inscreve no Alambrado. Faz a gente dar uma crescidinha aí. Dá essa moral para o Alambrado Alvinegro. Humildemente pedindo. Eu estou aqui humildemente pedindo para vocês, quase 1.800 pessoas. Dá uma moral para nós lá, por favor. Isso aí. E amanhã tem a nossa live também. E amanhã tem a nossa live pós-jogo, hein? Aí vai ser o meu Instagram, jornalista _ Fabrício Bósio, @eu_Cascão, que é o Toco o hino do Corinthians aí, Cascão, que o Craque Neto fala quase todos os dias. Aliás, e também tem o nosso o bambu da bandeiras digitalizadas. Ele fez essa bandeira. Bandeiras _ digitalizadas. Ele mandou uma faixa lá, Toco o hino do Corinthians, tá bombando, mano. Da hora. Tá bombando. Solta o hino do Corinthians, Cascão. E a rapaziada, vou ler um pouquinho de mensagem. Fala direito. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Toca o hino do Corinthians, Cascão. O Alisson Marcelo, manda os seus palpites aqui que a gente vai ler o nome de todo mundo. Tá lá no cenário, Toca o hino Cascão. Da hora, hein? Demais. Vamos trazer um Toca o hino do Corinthians, Cascão, para colocar no nosso cenário do Alambrado também. Vamos ler um pouquinho dos palpites, então, Cascão. Eu leio um, você lê outro, vai. André Nazário, para ele, um abraço para você, André. Amanhã, 2-0 para o Corinthians. Ele está dizendo que para ele vai ser 2-0 para o Corinthians. O Alisson. O Alisson agora? 2-0 também. Eu também acho, vou sendo bem sincero, eu tô otimista para esse jogo de amanhã aí. Apesar do aparecer um superchat do nosso Claudinei José fã Trento. número 1 aqui, que é o Claudinei José Trento, lá de 4 Marcos, Mato Grosso. Não pode falar Mato Grosso do Sul, os caras ficam bravos. Os caras do Mato Grosso do Sul ficam bravos quando falam Mato Grosso. Mato Grosso fica bravo quando é Mato Grosso do Sul. Cascão, manda um abraço para minha amiga Maria Rosileide Gomes. Beijão para Rose, talvez seja Rose o apelido dela. E deve ter sido ela que mandou uma mensagem agora há pouco, que para ir ao jogo do... Se eu não me engano, tá, Claudinei? Um abraço para você. Ela que mandou a mensagem de que tem que fazer um planejamento financeiro para os jogos do Corinthians. O Daniel Luciano Bornia, Cascão. Ô, Bornia, 3-1 vai Corinthians. Pô, aqui também é só Corinthians, né? Pô, 1-1. 1-1 tá bom para nós ainda. Renan Lara. E ele tá projetando já a entrada possível de um Juliano no segundo tempo, que é um cara que pouca gente fala, mas é um cara experiente. Tudo bem que ele não tá desenvolvendo o futebol assim, aquelas coisas, mas é um cara experiente. O Juliano ele joga com aquela calça jeans molhada, né? Aquela cueca apertada. Você vê que ele anda assim, ó, ele anda com as pernas ameaçadas. Ele precisa usar hipoglós. Não sei nem se podia falar que é marca, né? Hipoglós. Mas ele tem que usar essas pomadas de nenê para passar dura na coxa, que ele corre de perna aberta, mano. Mas assim, é fato que ele foi artilheiro da Copa do Brasil no ano passado. De repente, ele faz um golzinho para nós. E o carinho com o Dirceu Maravilha, Cascão. Dirceu Maravilha que vai colar na Alambrada, hein, rapaziada? Abílio Araújo. Esse carinho todo do Abílio com o Cascão. Manda o Maravilha para aquele lugar e toca o hino. Pô, o Maravilha é um grande parceiro. Maravilha é loucão. Maravilha é loucão. Talvez um dos poucos que ainda consiga trazer enfim, dar uma enfrentada no Craque Neto ali, trazer um pouco de humor. Maravilha é um grande cara, grande narrador, um dos melhores do país ainda. Sim, um monstro na narração. Eu quero é mais. Ó, o Euclides Priante perguntando se o Rony joga. Já é a segunda pergunta que vem relacionada ao Rony, porque todo mundo projeta o Rony, aquele cara de marcação, que morde, principalmente porque o Moscardo saiu no intervalo do jogo contra o Coritiba. A gente não sabe se ele saiu por não estar 100%. Se ele não se recuperou totalmente ainda da cirurgia, é um jogador muito jovem, de repente não tem nem 18 anos de idade, você pode sentir a pressão de jogar no Morumbi. Eu acho que é jogo para meter o moleque na arena, não. Eu também acho. Para botar o moleque para jogar, para correr atrás de todo mundo, para botar o Lucas no bolso e para fazer o jogo da vida dele, cara. Porque é um jogo em que o Lucas voltou muito bem contra o Flamengo, ninguém acreditou que o Lucas pudesse jogar bem, o Lucas, o Marcelinho, tô dizendo deles. Bota o Moscardo no calcanhar dele. Moscardo vai atrás dele o jogo inteiro, cara. Morde, faz falta, empurra, participa do jogo usando todas as regras. Tudo que a regra te permite, você faz em campo. Vai para cima, tira ele do sério. Não sei se o Lucha tá com um pouco de receio também, mas eu acho assim, se ele tá apostando nessa molecada, tem que confiar, né? Confiou no começo, vai até o final, né, meu? Eu acho que pode ser o grande jogo da carreira do Moscardo, cara. O André Nazário está falando um fato. O Rony hoje é a terceira opção para primeiro volante no Corinthians. Para mim, a primeira opção para o meu gosto, deveria ser o Moscardo. A segunda opção, o Maicon de primeiro volante. E aí sim o Rony. Para mim, Fausto Vera é um terceiro homem. Você acha que o Maicon é mais primeiro volante que o Moscardo? Eu acho que o Moscardo é mais primeiro. Marcador, né? Eu acho que o Maicon é mais primeiro volante que Fausto Vera.
Que aí os caras inventaram o Fausto Vera. Ano passado ele ainda jogou mais de primeiro volante. O Duqueiroz, que ainda ia um pouquinho para frente, mas ficava um monte de buraco, porque o Fausto Vera não marca ninguém. A gente sempre fala muito sobre o Fausto Vera. Eu vou te falar que eu decidi, eu sempre presto muita atenção nos jogos do Corinthians, na movimentação dos jogadores, até para a gente poder fazer os comentários. E todo torcedor é assim, que seja aqui no meu timão, no Alambrado, naquele churrasco do final de semana, no boteco e tal, enfim. A gente presta atenção. No boteco muito, não? No boteco, de vez em quando, eu vou nos botequinhos tomar umas cangibrinhas, mas tá tudo certo. Ó, 1.600 pessoas. O Fausto Vera, ele ocupa muito bem os espaços. Isso ele faz. Ele tem uma movimentação interessante em campo. Só que ele, com a bola nos pés, muitas vezes ele toma decisões erradas. Erradas no sentido de não arriscar o passe. Então ele prefere fazer um toque fácil para trás e não arriscar um passe mais difícil. E isso trava o time, cara. Exatamente. Isso trava, porque ele joga a bola no pé do Gil. Quem tem mais técnica? O Gil ou o Fausto Vera? Não, exatamente. Se o cara não tem coragem para arriscar um passe ofensivo, mais ofensivamente, então não pode jogar no Coringão, meu. Mas ele ocupa muito bem os espaços. Isso ele faz. E contra o Nils ele fez isso muito bem. Travou uma bola perigosa no primeiro tempo, se movimentou muito, ocupa os espaços, ele tira a linha de passe do adversário. Isso ele faz. O que falta é mais combatividade. Combater, roubar a bola, tomar um cartão. Ele é volante, velho. Ele nasceu na Argentina. Se falta combatividade, então vai embora, velho. Volta para a Argentina lá. O volante joga com o Corinthians. Argentino tem que rasgar os caras, tem que dar o sangue, tem que honrar o manto. A verdade é essa. Você sabe que eu tenho razão, né? Não. A rapaziada, ó. Fausto Vera, quem contratou essa bucha foi o Pinóquio. Mas eu não acho que foi na gestão do Duílio. Mas tem um porém aí. Do Pinóquio. Foi pedido daquele Vitor Pereira mentiroso lá, mas tem uma coisa, eu acho, isso aí não é informação, tá? É achismo. Eu acho que os caras vão vender bem esse cara ainda, porque ele engana bem. Ele tem uma batida boa na bola, tem mercado ele fala espanhol, ele engana bem. Eu acho que os caras ainda vão fazer uma boa venda nele. Aliás, falando em boa venda, o Vessonão essa semana aqui no meu timão, ele valorizou finalmente um bom negócio feito pela diretoria do Corinthians, que foi o negócio envolvendo o lateral Carlos Augusto, né? Que vai para Inter de Milão. Que agora vai para Inter de Milão. O Corinthians tinha vendido uma porcentagem. Pois eu tenho que ver direito aqui as porcentagens, que o Vessonão explicou isso bem no Instagram dele, que o Corinthians já tinha vendido uma parte do passe e aí deixou uma porcentagem para ser uma venda futura e agora o time dele italiano vai vender para a Inter de Milão. Qual que é o time que ele estava? Estava no Monza. No Monza. O Monza vai vender ele para a Inter de Milão e vai vender por uma baita grana. E aí o Corinthians vai lucrar uma baita de uma grana. Então, finalmente, um bom negócio feito pela diretoria do Corinthians. Parabéns para o Duílio e para os envolvidos aí. Eu não sei nem se foi sem querer, viu? Porque às vezes é sem querer. Porque ele é da base do Corinthians, o Carlos Augusto, né? Até que se apresentou muito bem. Cara, eu vou falar, o Carlos Augusto estaria jogando hoje no Corinthians. Ele é melhor que o Bidu e que o Fábio Santos? Hoje ele tá acima já, né? É um moleque novo ainda, tem mais pegada. Eu acho que o Carlos estaria jogando. Ele é mais de apoio que marcação, né? Ou ao contrário, eu nem lembro dele jogando direito. Cara, ele marca bem, porque ele é um lateral alto, né? Difícil ter um lateral alto, então ele marca muito bem. Ele é mais o perfil do futebol europeu mesmo. É o perfil do futebol europeu, mais pesado e tal. Se apresenta bem no campo de ataque, mas tinha uma... Ele parecia muito o Avelar, cara. O Matheus, de novo, fazendo a pergunta, é a nossa audiência rotativa. Isso. Matheus, eu acho que ele não entra jogando, tá? A tendência é que entre o Watson mesmo, o Matias Rojas fica por uma opção no banco de reserva. Você não acha que o Lucha, o Pofechou, ele é malandro? É malandro. Ele é velho da bola. Ele não começou ontem. Você não acha que ele está projetando alguma coisa diferente? Ele fez isso contra o Galo e deu certo. Ele fez isso outras vezes também e deu certo. Você não acha que ele está pensando, eu vou surpreender na escalação? Eu vou pegar o Dorival de surpresa? Não. Ou você acha que ele vai no convencional ali? 1.700 pessoas. Eu não acho que ele vai surpreender. O que eu sinceramente acho é que ele não vai como escalação ofensiva, como a Clarinha queria, adoraria que o Corinthians entrasse. Ele deve ir como uma mais reservada ali, com 2 volantes. É isso que eu acho. Ele deve posicionar o Renato aberto por um lado e o Juan pelo outro e jogar com 2 atacantes. É isso que eu penso que ele deve jogar. Ele também não vai arriscar perder o jogo, enfim. Você joga com 2 atacantes e joga com o Adson e o Yuri Alberto, né? Eu acredito que sim. E o Wesley fica como opção para o segundo tempo. O João Pedro, um abraço para você, João Pedro. Pedir para que você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Cara, o que o João falou faz um pouco de sentido. Primeiro tem que ser feito, viu, João, uma avaliação física de fato do Fagner. O Fagner é um cara
de boa marcação. Todo mundo sabe disso, né? Às vezes ele dá até uma exagerada. Mas, cara, de repente, tem jogador que você passa, com o passar do tempo, com a idade chegando, ele se adapta em outras posições. Lembra daquele alemão, o Lothar Matthäus? Foi campeão com a seleção da Alemanha em 1990. Jogou 4 Copas do Mundo, jogou 82, 86, 90. Ele era meia. A vida inteira o cara foi um meio-campo, meio-campo que tinha a bola parada e tal. Foi ficando velho, virou líbero, meu. Virou líbero. Então, cara, se você adaptar legal, tem alguns jogadores que funcionam. Eu tenho certeza que em alguns momentos o Fábio Santos, por exemplo, pode ser usado até de um segundo volante, terceiro homem de meio. Eu acho. O Fábio Santos tem qualidade. Você não acha que ele funcionaria mais fechando por dentro, sendo um terceiro zagueiro ali? Também, é que o Fábio Santos não tem altura. Faria um zagueiro também. Eu acho que em determinado momento do jogo dá para aproveitar o Fábio Santos também. O Fábio Santos é um cara mais técnico. Ele já não tem o mesmo gás para recuperar na marcação, enfim, para cobrir descida em profundidade de lateral ou juvenil do adversário, mas eu acho que ele tem condição de dar aquela qualidade técnica no meio-campo ali. Tudo bem que está acabando o contrato dele, provavelmente, no final do ano, o Gil, o Fábio Santos e alguns outros jogadores vão deixar o Corinthians, mas, cara, talvez seja o caso de aproveitar o melhor de cada um nesse momento aí. O Adnei pergunta se o Mosquito tem condições de entrar no jogo. Lembrando que você está aqui no Alambrado Alvinegro, dentro do meu timão. Muitas informações sobre o jogo de amanhã contra o São Paulo no Morumbi, um jogo importantíssimo na temporada. Tem muita coisa acontecendo ainda hoje de informação que você vai receber aqui no Alambrado Alvinegro e no Descascando. Pergunto se o Mosquito tem condições de entrar no jogo. Não esteve relacionado. Pediu para a galera se inscrever no nosso canal, humildemente. Vocês não estão... custa nada. Custa nada. Vocês estão aí, ó, na frente do computador, com o celular na mão, não custa nada. Tá aí, ó, o linkzinho aqui no alto aqui da nossa live, fixado. Pô, clica lá, se inscreve, dá uma moral para nós, por favor. Tamo junto e misturado. Eu tô até monitorando aqui o número de inscritos. Tentar bater aí mais uns 100 inscritos no Alambrado Alvinegro. Estamos em 1.700 acompanhando. Ó, tem um superchat aí, ó. O João Isaías. Vocês só criticam os jogadores jovens. Já os cavalos cansados, como Gil, Fagner e Fábio Santos, estão jogando mal há 3 anos e vocês sempre passam um abraço, João. Tamo junto. Ô, João, eu gosto de crítica, na verdade. Sinceramente, eu gosto de crítica, sim. Eu sou um cara extremamente crítico. Eu critiquei um monte os caras aí. Mas o Gil melhorou de uns jogos para cá, isso é um fato. O Fagner, sim, tá mal demais. O Fábio Santos também tá mal fisicamente, mas ele tem a experiência que o Luxemburgo acha que nesse momento precisa pelo lado esquerdo. Eu acho que o Bidu... Você vê que ele tá revezando bastante o Fábio Santos e o Bidu, eles estão se revezando muito. Tanto que tá jogando até... No último jogo jogou meio tempo um, meio tempo o outro. Eles estão se revezando muito. Para mim, não são... Nenhum dos dois é o lateral ideal para o Corinthians pro ano que vem. Não, pro ano que vem. Sim. Acho que tem que trocar. Mas o Gil também, eu acho que tem que trocar. Se o Veríssimo estiver jogando, tem que ser o Veríssimo, óbvio. Tanto contratou o Veríssimo, os caras estavam falando, muita gente falou assim, vai jogar o Veríssimo e o Gil, porque são os dois experientes, e a molecada vai perder espaço. Eu nunca achei isso. Para mim, o Veríssimo veio para o lugar do Gil. Os moleques vão jogar. Para mim, o Murilo é o titular absoluto, mas sei lá, né? A tendência, o Corinthians também virou o balcão de negócio, toda hora o cara se destaca, dá um passe, um pulinho... O cara faz um golzinho, um lançamento, o cara já é vendido. Mas tem o Caetano ainda, tem outros moleques da base que estão vindo bem. Então, assim, nunca foi tão claro para mim que a base é a salvação. Quer dizer, teve aquele Santos em 2002, a base sempre é a salvação. O grande motivo de existir categoria de base no clube não é para vender jogador, é para reforçar o time principal. Nem para ganhar título na base. E nem para ganhar título. Tipo, hoje, acho que tá tendo jogo aí, Clarinha, já começou o jogo do Corinthians no Sub-20? O Corinthians, a final do Corinthians no Sub-20, para quem não sabe... É semifinal. É semifinal, né? Isso. Semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi 5-1 pro Palmeiras, porque o Corinthians, enfim, o Luxemburgo levou praticamente o time inteiro desse time Sub-20 pro profissional, o time realmente ficou desguarnecido, e o Corinthians perdeu de 5-1 para o Palmeiras no primeiro jogo. Eu não sei se pode falar aquela palavra tipo, foda-se, pode? Já falou? Foda-se. O importante é reforçar o time principal. Categoria de base serve de fato para reforçar o time principal. Concordo. Que perca o jogo aí, não sei nem quanto tá aí, Clarinha, dá para saber? Que ganhe o jogo, mas que
que tenha reforço. Daqui a pouco a gente vem com... Falando do Fagner, eu tenho uma opinião sobre o Fagner que é a seguinte, Cascão. O Fagner jogando de futebol, para mim o Fagner, ele funciona muito mais hoje. No esquema 3-5-2, jogando como um ala, um cara que vai funcionar da intermediária do Corinthians até a intermediária do adversário, ou até a linha de fundo. Só que se ele passa da intermediária do Corinthians para trás, ele está muito mal na marcação. Só que ele no apoio ele é bom, ele cruza bem a bola, ele chuta bem a gol, ele faz triangulação, ele chega na linha de fundo. Então acho que o Fagner, mais do que ser um volante, para mim o Fagner funcionaria, ainda tem funcionalidade, ainda tem espaço no Corinthians como praticamente um ponta-direita, cara. Porque ele vai para cima, ele incomoda o lateral esquerdo adversário, mas ele eu acho que ele não é técnico, na marcação. Né? Ele tem, eu não acho ele um cara técnico. Eu acho que ele domina bem a bola, ele cruza bem, ele chuta bem a gol. Sim, mas... técnico ele tem. Mas ele não é habilidoso. Habilidoso, Isso, ele tá não bom. é habilidoso. Um contra um, driblar o cara. Não é. Mas numa transição, numa triangulação, numa tabela, ele chega bem na linha de fundo. Ele é um cara inteligente. Isso a gente não pode falar do Fagner. Ele em campo, ele é muito inteligente. Então, se de repente, ele, assim, é uma opinião minha, né? Eu acho que ele funcionaria como um ponta-direita no esquema 3-5-2, um ala avançado. Entendeu? Mas aí é muita várzea, né? Se parar para pensar. A gente está querendo escalar, aproveitar, né? O que tem no elenco para, enfim, então, as necessidades do elenco. Mas a verdade é que o Corinthians, agora falando assim, o Corinthians vai estar prestes a decidir uma semifinal de Copa do Brasil, uma ida para a final da Copa do Brasil. Está 0-0 a final do Sub-20. Enfim, está prestes a decidir a Copa do Brasil, mas a verdade é que a diretoria já tem que planejar o ano que vem, já tem que pensar. Imagino que já estão fazendo isso, apesar que vão ter eleições aí no Corinthians, né? Então é curioso essa troca de gestão, porque o cara vai contratar um jogador que trava a negociação que o outro pode não querer. Olha o rolo que é, né? Eu vou renovar o contrato do Luxemburgo. E se o próximo presidente não quiser o Luxemburgo? Eu vou contratar o tal jogador. E se o outro cara não quiser? Então é muito complicado isso daí. Lembrando, já falando, aliás, pedir mais uma vez para a galera. Olha o Eric aí, ó. Cascão, acabei de me inscrever no Alambrado Alvinegro, toco o hino. Obrigado, Eric. Valeu, Eric, tá junto. Aí, ó, o link tá fixado aí na nossa live aí. Por favor, se inscrevam no Alambrado Alvinegro. Guilherme Chamizo. Pô, Cascão, mas na base não tem 2 laterais? Todo jogo, 2 sub-queimados. Eu não entendi. Sub-queimado, brincando, acho que talvez que na base do Corinthians não tem. Tem o Léo Maná que entra de vez em quando, que é um lateral direito, mas que eu vi, ele entrou algumas vezes na Sul-Americana. 2 meninos que são queimados. São queimados, acho que é isso que ele quis dizer. Agora, o Léo Maná, por exemplo, é um jogador aquele Bidon, não tem? Bidon, acho que é lateral esquerdo, O Léo Maná é um bom lateral direito, mas às vezes que ele entrou, eu não achei que ele não está preparado para assumir uma bronca ainda de entrar. Galera, vamos ser sinceros, tem jogadores que foram lançados, aquele Mandaca, esse Léo Maná, tiveram vários jogadores da base que foram lançados, alguns até em times melhores, e não renderam. Fato é que o Corinthians estava no desespero agora aí, e o Luxemburgo deu oportunidade para um monte de moleque ao mesmo tempo, e vários deles renderam, que foi o caso do Murilo, que foi o caso do Wesley, que foi o caso de vários outros, né? O Moscardo foi uma grata surpresa, que a gente até sempre lembra que parece o Zé Elias, que estreou com 17 anos. O Zé estreou com 16, ele com 17. Olha o Guilherme explicando o que ele quis dizer. Ó. Ah, boa, Guilherme, agora entendi. São 2 substituições queimadas, porque o Fagner e o Fábio Santos, por a condição física deles, pela idade, eles saem todos os jogos. O Fábio Santos, quando ficou, né, Guilherme? Aliás, um abraço para você e pedir para que você se inscreva também no nosso canal aqui do Alambrado Alvinegro. Sou o Fabrício Bossi, aqui é o Cascão. Sou eu. Diretor do programa do Neto Toca o Hino do Corinthians aí, Cascão. O Fábio Santos ficou o jogo inteiro contra o Internacional, por exemplo, e deu no que deu. Não, mas ele tem razão. O Guilherme tem razão. Não, mas eu estou concordando com ele. É um problema isso, porque o Corinthians tem 2 laterais extremamente veteranos e que não tem mais a mesma condição física de antes. E, enfim, pela necessidade, se acaba escalando eles e tendo que trocar no segundo tempo. Isso é terrível mesmo. O Guilherme tem razão disso. Ó. E o Aguinaldo está falando que tem um lateral na base também que chama Caipira, que ele falou que manda bem. Eu já ouvi falar do Caipira, mas eu não sei, nunca vi um jogo dele especificamente. Eu não sei nem se ele estava nesse 5-1. Se ele estava no 5-1, ele não mandou muito bem, não, né? Vamos ser sinceros. E o Bruno Mendes? Aí, mais do que... Um abraço para você, João Vitor. João, esse é outro que vai acabar o contrato. Aí, Cascão, queria que você respondesse o seguinte. Primeiro, se você acha que ele vai renovar.
E depois, mais do que isso, o Corinthians deve renovar com o Bruno Mendes? Pô, eu tava falando isso aí na nossa live do jogo, a nossa live pós-jogo. Aliás, se inscrevam no nosso canal, que tá o link aqui embaixo, porque nós fazemos também live todos os jogos. Após todos os jogos, nós temos a nossa live pós-jogo, Cola no Alambrado. Eu tava conversando com Eduardo Peluso, nosso parceiro, na live, e falando justamente sobre o Bruno Mendes. Ele defende, ele acha que o Bruno Mendes tem qualidade para jogar no Corinthians. Eu também acho que qualidade defensiva ele tem, ele é bom marcador, ele é jovem, ele tem velocidade. O que pega realmente é o valor, é o câmbio, né? É o câmbio. Porque Sim. O Bruno Mendes ganha em dólar e o dólar na renovação faz o Bruno Mendes ser um zagueiro que ganha quase R$1 milhão. Eu acho que R$1 milhão para um zagueiro como o Bruno Mendes, aí já extrapolou. É muita grana, entendeu? Então, eu acho, ou se chega num denominador comum aí, faz um acordo, ou a diretoria faz um acordo com o empresário lá, com o Bruno Mendes, fala assim, que então, sei lá, 400, 500 pau tá bom para você. Ou, passar bem, vai embora também. Eu acho que tem que ter uma gestão com responsabilidade. É o que eu penso. Há muito tempo o Corinthians não tem uma gestão com responsabilidade. Chega desse papo de renovação e transparência que é para inglês ver. Isso não existe. E aí o Claudinei José Trento faz isso, falando de diretoria, de renovação, ó. E aí ele coloca uma situação totalmente utópica, né? Algo que eu acho que seria importante para o Corinthians, mas que, Claudinei, infelizmente isso não vai acontecer. Será que o atual presidente e os outros candidatos não poderiam conversar sobre os contratos, acho que ele quis dizer. Isso. Eles tinham que pensar no Corinthians. Verdade. O Claudinei tem razão, mas isso... Toda razão você tem, Claudinei. Isso, cara, é a mesma coisa que você falar para o Bolsonaro virar amigo do Lula, sabe? É para os bolsonaristas ficarem amigos dos lulistas. É uma coisa, desculpa até politizar, mas é o exemplo num extremo. Perfeito. É muito difícil. Isso aí, os caras... apesar que se você conversar individualmente com cada um desses candidatos aí, eles vão falar que não se odeiam. Mas, no fundo, eles se odeiam. Enfim, quer puxar o tapete um do outro. É uma coisa muito difícil. Muito difícil não, é impossível de acontecer. A verdade é que eu não vejo renovação de contrato para o Luxemburgo ficar no ano que vem como treinador. Tá? Tudo bem que vai depender, obviamente, também dos resultados. Imagina o Luxemburgo ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Os caras vão ser obrigados a renovar o contrato dele. Será que ele fica como treinador ou ele fica com algum outro cargo no Corinthians? Não sei, mas se ele ganha 2 títulos, ele também. Fica. E aí tem que ficar com razão. Porque os caras não vão tirar o cara. O cara vai virar muito mito. E teve uma pergunta que passou ali atrás, eu não lembro o nome, que ele fala do... E que eu concordo, cara, é um pensamento interessante. O Corinthians contratou o Lucas Veríssimo e vem por empréstimo. Já morreu um mês, né? Pagou um mês pro cara só pro cara ficar treinando. Vem por empréstimo. Não era mais negócio renovar com o Bruno Mendes do que pagar a grana que estão pagando pro Lucas Veríssimo? Ou não dá para saber ainda porque Porque, cara, o Bruno Mendes, ele calou a minha boca, porque eu criticava muito o Bruno Mendes, mas eu criticava porque ele não estava jogando bem, ele não estava rendendo no Corinthians. E agora ele está rendendo muito, cara. Está atuando muito bem pelo lado direito, ajudando na marcação, não compromete não entrega nenhum tipo de bola assim fácil para o adversário. É difícil driblar o Bruno Mendes. Ele é brilhante? Ele é o Gamarra? Obviamente que ele não é. Mas ele está entregando um bom futebol. Então, assim, não vamos renovar com o Bruno Mendes e vamos trazer um outro zagueiro para ver se ele dá certo. Conversa com o Bruno Mendes, cara. Troca uma ideia com ele, tenta ficar, abaixa um pouquinho o salário. É isso, eu também acho que esse é o melhor caminho. A Gelane Pacheco, acho que é assim, né, o teu nome, Gelane Pacheco, pergunta, Cascão, quem é o favorito para ganhar as eleições no Corinthians? Verdade, hoje, atualmente, o cenário político do Corinthians é o Augusto Melo. Os candidatos, né? Os candidatos, Augusto Melo e o André Luiz Oliveira, que é o André Negão. Estão falando até de impugnação da candidatura do Augusto Melo, que ele teria... Enfim, ele teria sido condenado em alguma coisa aí de imposto que ele não pagou, nem sei direito o que é isso daí, mas fato é que tá para sair uma terceira via aí, que de fato, ao meu ver, com toda sinceridade, seria a melhor opção, que é um cara isento, íntegro, porque eu conheço, que é o Herói Vicente, que foi diretor jurídico do Corinthians na gestão aí do Duílio, que para mim é a melhor opção nessas eleições se ele sair. Mas caso ele não saia... Existe a possibilidade do... Caso ele não saia, cara, com toda convicção, eu queria que saísse o pessoal da Renovação e Transparência. Não dá mais, né? Chega, né? 2 décadas, acabou. Chega de mamar na teta. Tem que ter uma outra opção
que seja o Augusto, enfim, tem que mudar. Mudança precisa ter. É porque o Corinthians está muito na mesmice, né? Aí parece que não sai do lugar. Chega, bom, tomara que a gente consiga evoluir nisso aí, ó. O Reginaldo Santos mandou uma pergunta pra gente aí, ó. Será que agora o Bruno percebeu que tem um lugarzinho no time do Corinthians para ele? Então, Reginaldo, primeiro um abraço para você, pedir para que você siga a gente também no Alambrado Alvinegro, o nosso canal no YouTube aqui em cima, né, Cascão? Tem o link. Cara, eu posso falar, eu acho que ele vai melhor de lateral do que de zagueiro. Eu também acho, cara. Eu acho que o Lucha achou a posição. Mas você acha que no esquema de 4-4-2 ou no esquema de 3-5... É bom, 3-5-2 ele seria zagueiro, né? De lateral mesmo. No 4-4-2 mesmo, de lateral convencional, para mim ele vai bem. Porque ele nem é o cara que vai apoiar, porque ele não tem qualidade no apoio mesmo, mas ele fecha bem pelo lado. De repente você pode até, se o Corinthians contratar por ano que vem um lateral de mais qualidade, um lateral esquerdo de mais qualidade, que avance mais, sempre quando o cara avançar pela esquerda, ele recompõe ali pela direita e forma uns 3 zagueiros ali. Eu acho que pode ser uma boa opção para o Corinthians também. Eu gosto do Bruno, só que precisa abaixar um pouco essa pedida. Concordo, isso aí eu concordo totalmente com você. Aí vai da habilidade da diretoria do Corinthians, né? Puxar o cara para conversar, trocar uma ideia. Está aí quase 1.800 pessoas, Cascão, ó, 179 likes, acho que é isso, né? 179 deve ser likes. Pedir para se inscrever aí de novo. Senta o dedo aí no like. Quinta-feira no Alambrado Alvinegro, a gente tem, todas as segundas-feiras tem a nossa resenha confirmado, tá confirmado. Às terças-feiras a gente tem o nosso Descascando e às quintas-feiras tem o Papo Fiel. Você gosta de informação? Aquele jornalista bem informado sempre traz informação nova. Vai estar com a gente na quinta-feira e com certeza afiado com informações novas em relação a contratações e tal, enfim, que é o Jorge Nicola. Jorge Nicola, jornalista, experiente jornalista. Tem o canal dele também, o canal do Nicola, que é muito forte, com mais de 1 milhão de inscritos. Nicola, que é um profissional de primeira, ele vai estar colando com a gente aqui no Alambrado, no Papo Fiel. Então, quinta-feira, se liga, a partir de 9h15, mais ou menos 9h15 da noite, a gente entra com o Papo Fiel com o Jorge Nicola. Então, pedir para vocês esse carinho da audiência de vocês e aproveita para se inscrever no nosso canal, que está aqui na descrição. Ou o Thiago Martins da Silva. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer para o Thiago Martins da Silva, Cascão? Cara, eu toco o hino do Corinthians com o maior prazer, mas eu queria tocar mais esse hino com mais veemência na quinta-feira, que o Coringão vai ganhar do rival amanhã. Eu ia falar uma besteira aqui. Ia ganhar do rival, vai ganhar do rival amanhã. Na quinta-feira a gente vai arrebentar nos donos da bola e aqui no Alambrado Alvinegro mais tarde, né? A gente vai falar com o Jorge Nicola na quinta-feira, no dia da classificação do Coringão. Sim. Aí a gente já pode até especular contratação, pedir informação para o Nicola de quem que o Coringão está olhando para o ano que vem. Vamos nessa. O Matheus Bidu, um abraço para o Adriano JS. O Matheus Bidu está sendo injustiçado. Adriano, então eu vou falar sobre o Matheus Bidu, cara. Eu não acho que ele está sendo injustiçado, acho que seria um exagero. Primeiro, porque o Fábio Santos é um jogador que, apesar de não estar no auge da carreira, obviamente, às vezes não vai bem, mas às vezes também não compromete, então é um jogador importante. E até porque o Matheus Bidu joga a Sul-Americana, por exemplo, ele é titular. O Fábio Santos entrou no segundo tempo contra o News Old Boys. Mas eu acho que o Matheus Bidu é um cara que me surpreendeu muito na temporada. Chegou com a bunda meio grande. Né? Chegou, parecia que estava mal. No Campeonato Paulista, jogou contra o São Bernardo. Eu, assim, meio barrigudinho. Você tá barrigudo, Cascão? Pô, mas o preto ajuda. Você tá comendo que é muito hambúrguer? É muito hambúrguer lá do Cuca Burger? Viver a vida, né? Ó, Coringão aqui, ó. Um abraço pro Carlinhos Prata. Ó, Carlinhos Prata. As meninas aqui, ó. Lindo. Corinthians. Né? Eu quero um desse para botar uma fotinha do Rafa e da Bruna também. Vou arrumar um para você desse aí. Se o Matheus Bidu está sendo injustiçado. Cara, injustiçado então, só concluindo a ideia, não está sendo injustiçado, mas eu acho que ele está indo bem, cara. Eu acho que ele está surpreendendo nas atuações dele. E se mostra um jogador habilidoso, cara. Ele é habilidoso. Às vezes ele faz algumas jogadas que a gente não espera. Dribla, sai cortando, sai jogando. Talvez o que falte para ele, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu acho que ele ainda não fez nenhum gol pelo Corinthians. Não é a função do lateral direito fazer gol, não é. Mas isso dá confiança pro cara, meu. Quando o cara entra e faz um gol, entendeu? Eu acho que talvez esteja faltando isso para ele. Ou uma grande assistência. Um grande jogo ele já fez. A estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, ele fez um grande jogo. Para mim foi melhor em campo. O Corinthians que volta a enfrentar o Cruzeiro na abertura do retorno no sábado às 19 horas. Mas na abertura do Campeonato Brasileiro, o Bidu foi titular. E ali ele vinha assim, os olhos assim, puto, o Bidu vai ser titular. Será que ele vai jogar bem? Não vai. E jogou muito bem. Ali ele começou a fixar o nome dele como uma sombra para o Fábio Santos.
Então não é questão de injustiça, mas eu acho que ele está tendo o espaço dele e com o tempo ele pode ser titular do Corinthians sim. Aleph Alves. Mendes ganhar 800 mil é cabível no futebol inflacionado de hoje em dia. É exatamente isso, Aleph. Não dá, né? E ele nem tem bola para ganhar tudo mas isso. Mas ele está dizendo que é cabível. Não é, cara. Desculpa, Aleph. Ou ele quis dizer incabível? Não, é cabível. Ele falou que pela idade, por ele ser jovem, daria para o Corinthians pagar. Mas o Aleph, com todo respeito, eu respeito sua opinião, é cabível se ele fosse um zagueiro de qualidade técnica reconhecida, tipo o próprio Murilo, que é um jogador jovem de qualidade. Agora, o Bruno Mendes tem limitações claras, principalmente na parte técnica. Ele não é o cara para ganhar essa bala toda. Me desculpa, eu não concordo. Eu acho que o Corinthians gastar essa bala nesse zagueiro é jogar dinheiro fora. E a rapaziada aqui me corrigindo, ó, o Antoine Alves, ele fez gol sim, e aqui, ó, fez gol na Copa do Brasil, é verdade. Quem que é? O Bidu. O Afonso dizendo que o Bidu fez gol na Copa do Brasil, passe do Renato Augusto, então vocês me desculpem, mas o que eu quis dizer é que falta talvez aquele jogo que o Bidu, aquele jogo importante que o Bidu arrebente, entendeu? Todo jogador precisa disso. E como eu disse, eu acho que ele vai se fixar como lateral esquerdo do Corinthians, porque ele é um bom jogador. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. O Corinthians vai ter que contratar, porque o Corinthians vai ter que liberar o Fábio Santos no final do ano, vai ter que contratar um lateral esquerdo, e provavelmente o lateral esquerdo que vier vai ter mais. Se for contratar e pesquisar, vai vir um melhor. O Bidu é mais ou menos, né? Bidu é mais ou menos. A verdade é essa. Ele faz trampo, mas é mais ou menos. É que a gente se acostuma a ver o Coringão com um grande jogador. Meu sonho é sempre ver o Corinthians com grandes jogadores, com jogadores de qualidade técnica, jogadores reconhecidos que chegam para jogar. Mas aí, por exemplo, contratou o Matias Rojas e o Veríssimo, que é para chegar e jogar, os caras ficam no departamento médico. Isso irrita qualquer um, velho. Não sou eu, irrita qualquer um, pelo amor de Deus. Porque a gente tem a ideia, por exemplo, na zaga do Corinthians, muito se criticava a zaga do Corinthians tomando muitos gols de bola aérea e tal. Aí chega o Lucas Veríssimo, uma torre gêmea, o cara é gigante, bom zagueiro, jogou bem no Santos. Era para ter ido para. Lembrando que o Lucas Veríssimo era para ter ido para a Copa do Mundo, hein? O Tite só não levou ele para a Copa do Mundo por causa da lesão que ele teve no Benfica. Verdade. Então, olha o zagueiro que o Corinthians contratou para não jogar, para ficar um mês fora. Mas só machuca. Pô. Por que o cara não está pronto para, de repente, ser titular? Não ia ser importante a presença do Lucas Veríssimo como titular amanhã no Morumbi? Lógico, pô. Se você joga com o Lucas Veríssimo, é mais jovem que o Gil. Se você joga o Lucas Veríssimo bem fisicamente, pô, fechando a zaga ali, o Matias Rojas bem fisicamente, jogando pelo lado direito, pô, o Corinthians ia ganhar. Tem um ganho técnico monstruoso, mas os caras não jogam, ficando no departamento médico, e depois eu que sou corneteiro, pô. Aí não dá, né? Ó o Ninja JP, Cascão. Queria saber por que não aproveitar o Barleta. Isso é uma excelente pergunta. Aliás, a gente está tentando pôr o pai do Barleta. Christian Barleta. Como é o nome do pai do Barleta? Christian, né? Não, Christian é o Barleta. Aquele... O pai, eu esqueci o nome do pai do Barleta, que é o seu Barleta, que é jornalista. Possivelmente a gente vai tentar colocar ele amanhã na nossa live pós-jogo aqui no Alambrado Alvinegro. Então, portanto, se inscreve aqui. Tá o linkzinho aqui que a Clara colocou aqui do nosso canal. Amanhã a gente tem a live pós-jogo, cola no Alambrado, logo após o jogo Corinthians-São Paulo e Corinthians. A gente vai entrar com a live. Talvez o pai do Barleta vai estar com a gente. A gente está em negociação, tal, já convidamos. Vamos ver, se ele tiver, a gente pergunta ao vivo para ele qual foi o problema. Pelas notícias que falam que ele não conseguiu desenvolver o futebol que todo mundo esperava que ele jogasse. É o que os caras falam. Para mim, sabe o que é? Não pagaram. Olha a mensagem que eu coloquei na tela. Seja bem-vindo, meu tricolor. Aproveitem bastante a festa hoje, porque amanhã vai acabar. Tricolor 4-0, fácil, fácil. Um abraço para você. E esse tipo de mensagem é o pensamento da torcida do São Paulo. Esse tipo de soberba. Você vê as mensagens que a torcida do Corinthians mandou? Os caras entrando aqui. 2-1. Não, tá tudo certo. Seja bem-vindo. Canal segmentado. É para ver a importância e o tamanho do Coringão. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí. O freguês sempre tem razão. Exatamente. Esse tipo de mensagem, 4-0, é o tipo de mensagem para printar e colocar na porta do vestiário. E quando eu estiver, olha, tá vendo que a torcida do São Paulo tá achando? 4-0, que já tá ganho o jogo. O Lucha consegue. De que forma que o Lucha consegue absorver esse tipo de situação para fazer o jogador se motivar mais ainda, Cascão? Você que viveu muito no futebol, assessor de imprensa do Guarani durante muito tempo, conviveu com o jogador em concentração, viu muita preleção de técnico grande. Como é que você acha que o Luxemburgo trabalha esse tipo de situação? Eu tenho certeza, convicção que ele é um cara que sabe lidar com esse psicológico da boleirada. Não sei, eu não vi tanto tipo de provocação ainda
De torcedor, o jogador nem leva muito em consideração. O que é mais é o jogador com jogador, né? E nesse momento os caras estão todos quietinhos aí para não dar cartucho pro rival, né? Então, estamos aí na expectativa se alguém vai falar alguma bobagem nesse meio do caminho aí, mas eu acho que até lá é muito difícil acontecer isso. O negócio de rojão, quando o torcedor rival solta rojão, principalmente fora do Brasil, né? Também às vezes dá margem para provocar o rival vir mais forte. Então pode acontecer muita coisa que dê esse gás para o time, mas por enquanto está equilibrado. Eu acho que o que vai ser decidido amanhã é na bola. E bola por bola, o Corinthians tem mais. A mensagem do Ninja. Ninja, gostei desse novo programa do Pânico, Bola e o Carioca. Eu sou Bola e ele é o Carioca? É isso? Grande Ninja. Valeu, Ninja. Um abraço. Essas mensagens são as mais da hora, né? Essas mensagens assim, aleatórias. Valeu, Ninja. Tamo junto. O que teve de treta amanhã, muita gente perguntando do Barleta, né? O Alexandre, um abraço. Você comentou que o pai do Barleta pode ser a gente conversou com ele, né? Ele pode participar conosco amanhã da live pós-jogo. A gente vai perguntar isso para ele, Alexandre. Amanhã acompanha a gente na live pós-jogo. É isso que ele está perguntando, porque assim, para mim, ficou muito estranha essa história, porque para mim tem caroço no angu aí, entendeu? Eles falam que o Barleta não jogou bola, o que ficou parecendo assim, eles fizeram um negócio com o São Bernardo, só que eles falaram assim, a gente vai te pagar tal dia e tal dia. Eles jogaram para frente as datas de pagamento. Quando eles viram que o moleque não desenrolou tanto o futebol, entendi, eles não tinham pago ainda. Então eles buscaram um clube que pagasse. Aí eles falaram assim, quer saber? Não vamos pagar, não. Entendi. Passa para frente. Aí o Ceará foi lá e pagou. Mas é uma sacanagem isso. É uma coisa, cara, que não faz o menor sentido, né? O cara jogou pelo Corinthians, o cara foi inscrito pelo Corinthians. E o Corinthians não pagou um centavo por ele. Pelo menos é a informação que eu tenho. Se eu tiver errado, me desmintam aí, eu venho aqui e corrijo. E na audiência rotativa, a gente vai falar... A rotativa, como diria o grande cabeção Milton Neves, a gente vai falar muito sobre a possível escalação do Corinthians, que a gente falou no começo, a gente vai retomar para a gente trocar uma ideia sobre isso. O Cascão, que é o diretor do programa do Neto, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, ou o Leandro aí, ó. Ó, como está a zoeira com o Souza no Donos da Bola. Pô, o Souza, cara, se tem um cara gente boa e pacífica é o Souza. O Souza, ele aceita todo tipo de brincadeira, ele cai em todo... Ele nem pega pilha com nada, ele é um cara extremamente tranquilo, mas se a gente, Coringão classificando, a gente tem que ter uma zoeirinha, né? Faz parte. Se bem que se acontecer o contrário, a gente dá margem pro cara brincar também. E isso que é a graça do futebol, né? Ninguém tem que ficar nervoso com nada. A verdade é que os caras aí, os caras deitam e rola, faz um monte de besteira no futebol, aí sacaneia um monte de gente. Nós, torcedores, que esquentamos a cabeça. A gente está falando muito sobre escalação, e o Fábio Melo já viu a gente dando um plazinho. Mandem as escalações, quem você acha que vão jogar. O Fábio Melo é nome de ex-volante e nome de padre também. Também. Nome artístico, né? Um abraço, hein, Fábio? Se inscreva no nosso Alambrado Alvinegro. É uma honra ter você seguindo a gente também. É Fábio de Melo, né? Acho que é. Eu acho, não tenho certeza. Eu não sou um cara muito religioso assim, mas eu acho que é. Você é ateu? Não sou ateu. Eu sou, assim, católico não praticante, acho que é o que fala, né? Olha lá, Cássio, que pergunta é assim, no meio do Alambrado. Ninguém esperava o Alambrado Alvinegro com uma pergunta se ateu. Cássio, Gil, Bruno Mendes e Murilo. Então ele está botando o time com 3 zagueiros. Concordo com você aí. Fábio Santos e Fagner. Os laterais. Boa também. Meio campo, Moscardo, Maicon, Renato. Cara, esse é um time interessante, hein, irmão? Então, assim, poderia ser esse time também. O que eu não gosto, porque você está vendo ali o time escalado com 2 volantes. 3 zagueiros, 2 volantes. Um time mais defensivo. É possível, é que assim, o Lucha não tá com um cara que vai escalar 3. Ele abdicou dos 3 zagueiros. Mas é um time que eu poderia entrar sim. O que eu acho que é temegário, como fala aquele árbitro que é aposentado que trabalha na Globo, é que se você joga um time muito ofensivo, você pode dar margem para o rival chegar. Quem é o árbitro? Quem que é o árbitro? É o Paulo César de Oliveira. Ele que fala temegário. O árbitro é aposentado. Aposentado, que é comentarista de arbitragem. César Coelho, árbitro aposentado. Não, é o Paulo César. O Arnaldo parou, aposentou da aposentadoria. Rapaziada, para a gente saber de onde vem a audiência do meu timão e também do Alambrado, mande aí da cidade que vocês estão falando. Helenício Santos, de Jequié, já foi para Jequié, na Bahia, Cascão? Não, já fui para Bahia várias vezes. E Salvador, na Bahia? Salvador eu já fui várias vezes. Eu gosto, um grande beijo para toda a galera soteropolitana que eu amo lá, o Rodrigão, meu parceiro, que mora lá, lá no bairro do Imbuí. Putz, adoro Bahia.
Apesar que agora ele mudou para Lauro de Freitas. Conhece Lauro de Freitas? Que é a cidade onde está o aeroporto. Se você já desceu no aeroporto de Salvador, você desceu em Lauro de Freitas. Grande beijo para toda a galera da Bahia. Renan, um abraço para Bombinhas. É bonito. Bombinhas é perto de Balneário Camboriú, ali perto de Itajaí. Olha o cara. Tem Bombas e Bombinhas. Ô, Renan, é verdade que para ir para Bombinhas, agora indo de Balneário, tem que pagar pedágio? É isso mesmo? O Carlos Aguiar. Bombinhas não paga, né? Carlos Aguiar é de Santa Rosa de Viterbo. Nunca ouvi falar. De São Paulo, interior de São Paulo. Grande beijo pra galera aí. Ó, internacional, a dessa de Brisbane, na Austrália. Pô, a galera de Jacareí, o Maicon de Jacareí, o Cleiton de União de Vitória, Paraná. União Vitória. Valentina e Juan de Teresina. Um beijo aí para o Marcelo de Diadema. O Alexandre, que é nosso parceiro que está aqui sempre, é de Sapopemba, Zona Leste, a 8 quilômetros da Arena. Pô, tá pertinho da Arena, pô. Aí, Monte Azul Paulista, Rodrigão, grande beijo para você. Vamos para cima. Será que amanhã... Arrisca um placar aí, vai. Amanhã? É, porque a galera tava dando, você não falou teu placar. Eu não falei um placar. Amanhã 2x1 Coringão. 2x1 Coringão. O Adson faz um gol amanhã, hein, meu? Amanhã o Adson guarda um. Quem faz outro não sei, mas vai fazer 2x1 Coringão. O Corinthians é mais sofrido, né, meu? Eu vou pôr aí um 1x0, vai. O gol do Yuri Alberto é de ombro. A bola vai bater nele e entrar. Descabino. Então, ainda falando, eu prometi agora, a gente está chegando a 1h20 de live, agradecer demais as quase 1.700 pessoas. Deixa o seu like e siga a gente no Alambrado Alvinegro. Tá aqui o link, ó. Tá aqui o link. Dá essa moralzinha pra gente. A gente tá precisando. Estamos mendigando o inscrito. Por favor, ajuda nós. O meu timão tá arrebentando, já tá quase chegando a 1 milhão. O Alambrado, a gente está começando um projeto novo, parceria com o meu timão. Então, vocês que estão quase aí, ó, 1.700 pessoas, dá uma moral pra gente, não custa nada, ó. Só entrar aqui, clicar nesse link que está aqui embaixo, se inscrever no canal rapidinho, não custa, não dói. Ele já tem pênalti até no nome, né? Pênalti Silva, um abraço para você, ó. Companheiros de Ipuá, São Paulo, um abraço para você, Pênalti Silva. Em relação à escalação do Corinthians, que a gente falou aqui no começo, que é algo que a torcida do Corinthians está se perguntando, tem gente que não está nem torcedor que nem dorme pensando na escalação do time, o jogo de amanhã, ansiedade total para um jogo tão importante do Corinthians na temporada. Como informação do meu timão, o mais provável que o Corinthians leve a campo é um 4-4-2, Cação, que a gente falou no começo. Com 4 jogadores atrás, o Adson fazendo dupla de ataque com o Yuri Alberto, mas recompondo também no meio campo. Maicon de primeiro volante, a dúvida sendo Fausto Vera ou Moscardo, Juan e Renato Augusto. Então seriam esses 4 caras no meio. Juan e Renato Augusto, certeza. Maicon também, a dúvida entre Fausto Vera e Moscardo. E no ataque, Adson e Roger Guedes. A gente já falou sobre isso no começo da live, Cascão, mas eu queria a sua opinião. Você acha que o 4-4-2 é o melhor caminho para o Lucha amanhã? Eu gosto, assim, no atual cenário, obrigado ao Danilo aí que se inscreveu, no atual cenário eu escalaria o time ou nesse 3-5-2, que eu acho bem improvável, porque o Lucha não está jogando mais com os 3 zagueiros, mas eu ficaria com 4-4-2 jogando com 2 volantes, que seria o Moscardo e o Maicon. Para mim, é a melhor escalação com o Renato e o Juan na frente, Yuri e o Adson aberto pela direita. Num primeiro momento, isso se o Matias Rojas não tiver apto, mas assim, o Adson contra o São Paulo arrebenta, então daria oportunidade para ele. Andrew Silva, Andrew Garcia, cara importado. R$2, 1-2 Coringão, toca o hino do Corinthians e Cascão. Muita gente, agradecer demais a vocês que estão se inscrevendo no canal do Alambrado Alvinegro. Se inscreveu, manda um salve aqui que a gente dá um play na tela aqui, manda um abraço para vocês como forma de agradecimento também. Agradecimento muito grande. Aí, ó. São José do Rio Preto. O que você acha do ano que vem contratar o Varela, principalmente depois da tensão no vestiário do Flamengo? Depende, se o Varela... Viruzinho, um abraço. Se o Corinthians for para a final com o Flamengo e o Varela entregar para nós, pode contratar, tá contratado. Isso? Porque o Varela não é mau jogador, hein, cara? Mas... tomou um murro no nariz do Gerson, teve que mandar fazer uma máscara. Coisa ridícula, Ele é bom jogador, esse Varela. Mas coisa ridícula, os caras brigarem. Cara, putz, isso aí deveria dar justa causa pros dois. Aqui no futebol vale tudo, cara. Como é que dois cara adultos ganham uma bala? Os dois ganham uma fortuna, cara. Ganham R$1 milhão por mês, os dois idiota. Os caras saem na porrada, arrebenta com o time. Esse São Paulo também é um Zé Ruela que só arruma confusão. O cara é encrenqueiro, cara. O cara é treinador, professor dos caras. Tem que ser o cara que acalma. O cara arruma confusão com todo mundo. Azar o do Flamengo, que é time terceirizado, de torcida terceirizada. E, porra, se bobear, eles ainda vão perder pro Grêmio amanhã.
O problema do Grêmio amanhã é o pezinho de coelho podre lá que tem lá. Luan. Se for pro Maracanã, esquece. Renan Lara, sou inscrito desde a live com o seu Zé. Aí, pô, seu Zé é o velho. É o velho Zé. Velho, pô, grande Renan, valeu, obrigado. Aliás, um beijo pro velho corintiano lá, que ele é um puta cara de gente boa, esse cara, mano. Impressionante. Quid, Cascão, mais um escritório. Achei que quis dizer mais um inscrito, né? E o corretor. Obrigado. App Quid. Não é pegadinha, não, né? Os caras mandam as pegadinhas, velho. Pô, outro dia eu vi uma pegadinha. Os caras são criativos. Cada dia que passa, os caras mais criatividade nessas coisas de... Como é que é o nome daquelas... É meme? É um meme. O cara faz... Tipo... Puta, eu esqueci aqui o... Paula Tejando. Paula, sobrenome, Tejando. Entendeu? Entendi. Os caras são bons nisso aí, cara. Thiago Duran, vai Corinthians de Mojimirim, no interior de São Paulo. Eu dei meu palpite, então, 2-1 para o Coringão. E o seu palpite? O meu palpite é 1-0, o gol de Yuri Alberto. Pô, tô vendo aqui uns fenômenos aqui, velho. Ixi, Maria. Esse aqui é o Marco Belo. Marco Belo é demais. Jean Campos, fiz questão de se inscrever, Cascão. Toca o hino, 2-1 amanhã pro Timão. Grande, Jean. Obrigado pela moral. E o Corinthians tem aquela situação do gigante, né? Como gosta de um jogo decisivo, parece que o cara fica maior ainda quando tem um jogo importante. E a gente pouco falou do Cássio, cara. Então, um cara bem importante para a história do Corinthians e principalmente para esse tipo de jogo, né, Cascão? O Cássio é um cara que a gente tá... Pô, a Clarinha tá até indo embora, que a gente já precisa encerrar a live daqui a pouco. Mais 4 minutinhos de live aí. Mais 4? Mais 4 a gente fecha. Cara, o Cássio é o goleiro das decisões. A história mostra isso. A gente está aqui no meu timão, na redação do meu timão, vendo o quadro ali, Corinthians e Chelsea 1-0. Jogo mais emblemático que esse não existe. Eu estava lá no Yokohama Stadium, lotado de corintiano. Quem fala que não tinha dor, tem dor de cotovelo, porque o Corinthians lotou aquele estádio. E eu não vi japonês lá, hein? Eu não vi. Não é que assim, a gente estava no Japão e eu não vi japonês. Só vi os caras ali, os operacional do estádio. Agora, torcedor, não tinha japonês. O Corinthians lotou. E naquele jogo, o Cássio arrebentou. Inclusive, eu estava ali na direção da defesa contra do Moses, sabe? O Moses, Sim, jogador do Chelsea. Eu estava bem na linha da direção e teve jornalista aí. Que comemorou? Jornalista palmeirense comemorou, mas se ferrou. O C é craque, futebol e resenha. Um abraço para você. Pedir para que você se inscreva na Alambrado Alvinegro. Ó. Manda um abraço. Eu trabalho numa fábrica de queijo. Pô, manda uns queijos para nós, pô. Manda uns queijos parmesão. Eu gosto de parmesão, gorgonzola. Gorgonzola é top, meu. Pô, tá louco. Meter uns requeijão. Pô, tem tudo. Tudo é bom. Tudo é bom. O Éder Souza é mais um. Me inscrevi lá, Cascão. Obrigado, Éder. Pô, cara, a gente ganhou. Tamo junto, mano. Uma parte escrita aí. Obrigado. Vou aproveitar aqui, ó, essa reta final aqui, ó. Tem o link aqui no Alambrado Alvinegro. Tá mó galera aí. Aproveita, dá essa moral. Quem não fez isso aí, não custa nada. Tem um linkzinho aqui, aqui no meu timão, aqui, ó. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Só se inscrever, clicar ali, se inscrever, não custa nada para vocês e dá uma moral pra gente. E amanhã, só passando aqui a nossa agenda, né? Toda para a galera ficar esperta. A gente sempre fala isso aí. Toda segunda, terça e quinta a gente tem as nossas lives em parceria com o meu timão, tá? E sempre pós-jogo, né? Sempre ao final dos jogos do Coringão a gente tem também o nosso Cola no Alambrado. Então, tem amanhã depois do São Paulo, tem no sábado às 23 horas, depois do Corinthians, que joga com o Cruzeiro às 21, né? Depois tem o pós-jogo também. Segunda é a nossa resenha entre jornalistas. Terça é esse aqui, o Descascando. Aí, às quintas, tem o Papo Fiel, que é a nossa entrevista com algum personagem importante. E nessa quinta é o Jorge Nicola. Jorge, eu acabei de ver aqui que a gente está com... Faltam 25 inscritos para a gente bater um número legal no YouTube. Então vamos bater, ó, 24 agora, mais um se inscreveu. A gente tem aí 1 minuto e 10 de live. Pedir para que você se inscreva. A inscrição feita no João Pedro. Se inscreva e mande aqui. São 24 inscritos, agora 23, já teve mais um, ó. Para a gente chegar num número bacana aqui nesse 1 minuto final, nesses 60 segundos finais. Dá essa moral para nós aí. Ó, o Dávio Leandro, boa noite, acompanho vocês aqui do Ceará. Um grande abraço aí para o Ceará, Dávio. Pedir para que você siga a gente também, ó. Mande um salve. Lençóis Paulista, Cascão. Quem nasceu em Lençóis Paulista? A minha afilhada nasceu lá. Minha filha Isabela nasceu em Lençóis Paulista, aí no hospital. Eu esqueci o nome do hospital, hospital público aí, porque eu não tinha convênio. Era um perrengue desgraçado e a filha nasceu na raça.
Que é Corinthians também, viu, velho? Até as filhas são tudo Corinthians. Ô, Lu, manda Cuidado. um salve aí, Pata Barbearia Inovar Arte. Oh, Inovar Arte. É uma barbearia. De onde que é a barbearia aí? Se for cortar o cabelo aí, faz a barba na faixa ou não? Pô, faz a barba pra nós aí, garotinho. Porra lá. Tô precisando de barbeiro, viu, cara? Porque... Olha, o Carlos de Amapá. Amapá é longe. Não sei se ele tá no Macapá, que é a capital do Amapá, ou se tá em alguma outra cidade. Mas, na verdade, depende do ponto de vista. Para ele, São Paulo é longe também. Né? É. Aqui, ó. Ele tá mais perto lá do Equador, da linha do Equador. Deve ser quente lá, hein, meu? O Renato, o Renan fala, o Renato é ídolo mesmo ou é só um craque hoje? Cara, a gente tava até falando isso ontem, né? A gente já tá chegando ao final, mas a gente tava falando isso ontem. Cara, eu não lembro do Renato Augusto jogando tanta bola em 2015. Ele era bom, mas não nesse nível, né? Mas é que o time hoje é mais meia boquinha, então, ou melhor, o de 2015 era tão bom que acho que não destoava tanto, né? Então acho que era mais equilibrado. Onde o Ninja tá falando, ó? Aqui de Aichi, Japão, grande ninja, mano. Do outro lado do mundo, acompanhando aqui a live do... Você sabe, eu vou contar a história rapidinho aqui. Pô, quando o Corinthians foi campeão mundial, saímos lá do estádio de Yokohama, no meio da estrada de Tóquio, lá eu parei, comprei, tem uma cerveja que chama Asahi, eu não sei nem soletrar, Asahi, acho que fala. Eu peguei um pack de 6, tomei as 6 em 1 hora. Fiquei loucão, tive que parar 5 vezes na estrada para mijar. O craque Neto e o Fernandinho Fernandes ficaram loucos, queriam me xingar pra caramba. Mas faz parte, né? A gente toma as brejas, tem que fazer xixi, não tem jeito. Porra, deu? Deu. Então, nessa, agradecer demais ao professor Carlos Pérez. E tem uma mensagem aqui, ó. Alan Lima 3-0. E para finalizar, o Renan Almeida manda isso aqui, ó. Toca o hino, Cascão. Pô, salve o Corinthians. Quinta-feira vai ter hino bombando. Aliás, amanhã, no Cola no Alambrado, nossa live pós-jogo, entra aí no Alambrado Alvinegro, no YouTube. Amanhã a gente faz a nossa live e vai ter hino do Coringão. É daquele pedido que eu fiz para vocês. Obrigado, hein, rapaziada. Faltam só 13. 13 para a gente ser 13 inscritos para a gente bater Dá essa moralzinha para nós aí. Legal aqui no YouTube, tá bom? Então, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado. Valeu, Cascão. Valeu, tamo junto. Valeu, Clarinha. Valeu, Clara. Valeu, rapaziada toda aí do como é que você chama? É o Rodrigo, eu não vou esquecer mais. É que o Tico e o Teco não funciona mais. Grande Rodrigão, fez parte da técnica que ajudou nós também. Tamo junto. Até amanhã, né? Até amanhã no pós-jogo da classificação. Paulo Sérgio, Bala, Cupira em Pernambuco. Mano, siga a gente, tá bom? No Alambrado Alvinegro. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Cola no Alambrado e vai Corinthians. Valeu, Cascão.